Sejam bem-vindos ao Base Ácida. Hoje a convidada é a Dirce, ex-atleta de vôlei, né, Dirce? Exato. Psicóloga esportiva, psicóloga clínica e esportiva. E a gente vai conversar hoje principalmente sobre esporte, mas também sobre comportamento. Dirce, seja bem-vinda. Prazer de receber. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E vou começar te perguntando quem que é você, né? Eu queria que você contasse um pouco da tua história, tanto na parte esportiva, depois como que você foi para a psicologia. Flávio, muito prazer em te conhecer também. É um prazer estar aqui e falar sobre isso que eu amo, que é uma paixão mesmo, falar sobre a psicologia do esporte. Que bom que a gente pôde se conhecer, né? Espero contribuir aí para o seu pessoal, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Bom, eu sou a Dirce, eu sou uma mulher branca, alta, magra, né? Eu estou vestindo uma camisa vermelha, para quem não consegue nos ver. Eu sempre gosto de iniciar essa descrição para que a gente possa fazer essa parte inclusiva. Então, eu sou uma pós-atleta, digamos assim, né? Eu iniciei a minha carreira, então, a minha linda carreira de atleta quando eu tinha de 15 para 16, então foi tardio o meu início. Mas eu comecei mesmo a brincar com o esporte nas aulas de educação física do colégio, né? Na questão do ensino fundamental 2. E aí começaram, então, as competições de jogos escolares regionais, eu comecei a participar e foi lá que em 87 me viram jogando, os técnicos aqui de Maringá me viram jogando, eu morava na região de Moarama, numa cidade chamada Iporã, e aí eles me convidaram para vir para Maringá, para jogar, então, acho que a primeira edição dos Jogos da Juventude do Paraná, que foi em 88, 87 para 88. E aí começou a minha carreira, e até então eu só fui parar aos 40 anos. Que legal. Eu tive uma trajetória ampla aí na área do esporte. E você competiu nível nacional, internacional? Eu fui de Maringá, eu fui para o Rio de Janeiro, foi onde começaram os meus brasileiros. Eu tinha ido fazer um teste na atual campeã brasileira da época, que foi em 88. Então, em 89, eu me mudei para o Rio de Janeiro, e aí começaram a vir os torneios nacionais. E aí eu fui convocada, teve as minhas convocações para a Seleção Brasileira Juvenil na época, e eu pude jogar, então, o Sul-Americano e o Campeonato Mundial, da minha categoria de base. Que legal. Então, eu venho de uma geração forte, Sim. né? De Ana Paula, de Virna, de Leila, joguei com a Fernanda Venturini, e aí eu fui, então, para a equipe de maior, que deu um destaque nacional, que foi o Leite Moça, que aí, então, eu joguei 2 temporadas, a gente foi bicampeão da Superliga Nacional. E aí depois veio uma gravidez, veio a minha gravidez, eu retornei para Maringá e depois eu continuei jogando em equipes menores. Sim. Mas eu joguei até na quadra, no vôlei de quadra, eu fui até 2001. E em 2001 eu voltei para Maringá e aí me convidaram para jogar vôlei de praia. Sim. Como é que foi essa transição? Muita diferença para o vôlei de praia, mas mais saudável, mais divertido, né? Um pouco de estar no sol. Eu brinco, eu falo assim, eu devia ter mudado para o vôlei de praia antes. Porque eu tive um convite antes, na época da Sandra Pires, né? Sim. Que é campeã olímpica. E a gente jogava na mesma equipe. Ela falou, se eu vou para areia, vou fazer um torneio na areia. Você quer ir? Eu falei, não, imagina, areia, sol, calor, ainda mais no Rio de Janeiro. Eu falei, não vou. E aí essa transição, ela é muito interessante, porque na quadra você joga contra 6. Né? São 6 contra 6. E na praia você vem e joga 2 contra 2. Então a quadra ficava muito maior para mim. Se eu tinha dificuldade de passar por bloqueio e passar por defensoras, na areia eu falei, gente, tem muito espaço nessa quadra. E aí eu me adaptei muito bem, porque como eu era alta, eu já eu conseguia atacar, então eu tinha bloqueio, e isso era muito difícil no feminino. Sim. Principalmente aqui no Paraná. Então as atletas geralmente eram mais baixas, usavam muito a questão da habilidade, não tanta força. E aí eu consegui me manter durante praticamente 12 anos dentro do vôlei de praia. E aí, disputando o brasileiro, os jogos abertos, os estaduais. Então foi um período muito bacana. Muito legal. Eu tenho conhecidos em Iporã. O Iporã teve uma equipe muito grande, muito importante de handball, né? Handball, sim. O Jean O era Jean técnico foi na meu minha técnico. época. Brincadeira. O Jean sério. saiu de Porã e foi para Cianorte, né? Sim. E ele foi meu técnico em 96, 95, alguma coisa assim, 95.
Eu já não estava mais, mas eu lembro do trabalho do Jean, a gente se encontrava aqui nos jogos abertos, assim. Nossa, olha que coincidência. Eu fui atleta de handball, mas eu fui atleta bem mediano, né? Isso, bem, uma carreira bem mais modesta do que a sua. Mas é engraçado como que essa base do esporte, ela é importante, né? E isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E eu acho que como que a competição molda a nossa visão de mundo, né? E eu queria que você abordasse um pouco assim, como que é de ter uma vida inteira, uma carreira inteira competindo e de repente fazer a transição para o trabalho em consultório, e como que foi isso para você sair desse mundo competitivo para um mundo onde você está ajudando as outras pessoas, mas não atuando mesmo, né? Não é mais você que corta a bola, né? Você tem que passar ali o teu conhecimento para que a próxima geração consiga desempenhar bem. A gente está falando de um contexto e de uma carreira que ela é curta, não é? Quando a gente fala da questão do esporte, principalmente o esporte de rendimento, ela tem o seu início, mas também ela vai ter o seu final, por questões fisiológicas, físicas, enfim, né? Às vezes a mente quer jogar, mas o corpo já não resiste tanto, né? A gente vai envelhecendo, tem todo esse processo. E eu acho que eu fui me preparando para essa fase de transição. Não foi algo que eu parei e pensei, nossa, vou fazer uma transição de carreira. Já, né, na nossa época, a gente não tinha tantas informações de como é que isso iria acontecer. Eu lembro que, olhando para a minha história hoje, a gente olha assim e fala assim, nossa, eu fui jogando. Conforme as coisas foram acontecendo os convites, então vou jogar no Rio de Janeiro, aí seleção, aí mais um convite para uma Superliga, e as coisas foram acontecendo. E aí chegou um tempo, né, minha filha já estava em idade escolar, a gente não tinha mais como ficar morando tão fora, né, os compromissos começaram a diferenciar, e eu falei, bom, acho que está na hora, então, de pensar alguma coisa após o esporte. Eu terminei o ensino médio, e depois do ensino médio eu não consegui fazer a faculdade. Que é o normal, digamos assim, né? Você sai do ensino médio, você já pensa na faculdade. Só que eu já estava morando no Rio de Janeiro, as coisas ficavam um pouco mais complexas. Eu entrei acho que em uns 5 vestibulares. Mas eu não conseguia, porque a gente trabalhava de manhã e à tarde, e a gente tinha muita competição. Superliga, por exemplo, você compete 2 vezes na semana. E aí, quando você vai para a seleção, você passa 1 mês, às vezes 2 meses em treinamento. Então, eu deixei o estudo de lado, e foquei mais na área do esporte. Não recomendo. Hoje as coisas estão diferentes, hoje tanto é que o projeto que eu trabalho aqui em Maringá, um dos nossos pilares é a questão da educação. Então isso é muito importante. Exatamente porque a gente vai passar pela transição. E quando eu voltei para Maringá, e eu já estava ali com seus 38, né, com 35, 38 anos, eu falei, bom, agora vamos pensar no futuro. Sim. E foi justamente na MVP, que é esse projeto que eu iniciei aqui em Maringá, e que hoje eu sou a psicóloga dos meninos, né, do projeto, a gente conseguiu as bolsas de estudo. E foi nessa época que eu fiz a minha transição. Aí eu fiquei entre direito e psicologia, imagina qual que eu escolhi. Alguém chegou para mim e falou, olha, direito não é com você. Não é tua praia. E aí foi quando eu consegui conciliar o esporte com o curso de psicologia. E no último ano, que foi em 2000, eu me formei tarde, né, considerando toda essa minha trajetória. E aí foi em 2014, quando eu me formei, que aí eu fui deixando o esporte. Sim. É como se, né, o esporte fosse 100, o estudo 0, e isso foi mudando com o tempo, né? Foi então, bem gradual. Foi 80-20, 70-30, até o ponto que a psicologia virou 100% e o esporte... Não, o esporte de rendimento já não existia mais. Foi quando eu desisti, falei, olha, desisti não, cheguei pro meu técnico e falei, olha, vamos renovar porque deu para mim. Por questão física, não era nem questão física, porque eu não tive nenhuma lesão significativa, né? Tirando lesão de coluna e ombro, que atleta de voleibol sofre bastante. Então, acho que o meu corpo foi pedindo isso e acho que aconteceu de uma forma natural. Então, eu tive muita sorte nesse processo de transição. Né? As coisas aconteceram mais tranquilamente. Ao contrário de muitos atletas que, de repente, têm uma carreira interrompida por uma lesão mais complexa, né? E aí acaba sendo um processo mais doloroso, mais dolorido. E principalmente quando não tem tempo de se preparar para fazer a transição, né? Porque estudos demoram tempo também, né? A gente se dedica, né? Psicologia 5 anos, né?
Então, é um período de transição longo, não é uma coisa que do dia para a noite, né? Sim, eu praticamente comecei do zero. Sim. Porque quando eu fui atleta de rendimento, né, você tem toda a questão de patrocínio, você tem o seu salário, você se dedica exclusivamente lá. É o seu trabalho. É trabalho. Eu tive essa oportunidade de trabalhar com o esporte. Então, eu tinha remuneração, eu tinha patrocinadores, então isso facilitou bastante. E aí, com a transição, é o começo. Do zero. Do zero. Do zero. E aí a gente entra numa questão que eu quero já perguntar para você também, que é o que diferencia um atleta do atleta de final de semana e de uma pessoa não atleta, né? Porque você falou, eu trabalhei como atleta, né? E eu acho que é um conceito que as pessoas não têm muita noção, assim como o pessoal não tem muita noção do que é trabalhar numa cozinha, por exemplo. Né? Então, eu sempre uso esse exemplo porque eu falo assim, eu cozinho bem, então eu vou montar um restaurante. Eu falo assim, gente, não é bem assim. Quem trabalha em cozinha é um trabalho totalmente diferente do que cozinhar em casa. E o atleta profissional, né, o atleta de alto rendimento, ele também tem uma vida que é muito diferente da vida de uma pessoa que pratica atividade, que pratica o esporte, que faz uma atividade física, né? Eu queria que você diferenciasse para mim o que é um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, um atleta mediano, como foi o meu caso, que eu me diverti jogando, e uma pessoa não atleta. Você sabe que essa diferenciação, ela veio muito com a questão da Lei Pelé. Para que pudesse organizar a questão do esporte dentro da lei, houve essas diferenciações. Então, lá na lei, se você entrar, ele vai diferenciar a questão do atleta com a questão do desportista. Então, quando a gente fala de desportista, a gente está falando de esporte de educação, como jogos escolares, a questão da iniciação, os esportes de participação, que eu acho que aí entra a grande maioria, que você falou, os atletas de final de semana, mas também tem aqueles atletas, né, que eles não são... E aí a questão, acho que a grande diferença é o atleta de rendimento. Então, nós temos o educacional, de participação e o atleta de rendimento. E eu acho que a grande diferenciação está exatamente nessa questão quando a gente fala de atleta de rendimento. Porque o atleta de rendimento, a vida dele é exclusivamente para aquilo. Como eu falei, é um trabalho. Então, ali tem remuneração, ali você tem todo um calendário, todo um planejamento. Ali entram outros profissionais, ele tem, né, trabalha com uma equipe multidisciplinar, inclusive o nutricionista, Sim, né? sim. Então tem preparador físico, tem coach, tem os técnicos, tem o psicólogo do esporte, tem o fisiologista, entra a questão da nutrição, da fisioterapia. Então ele tem uma equipe que assessora e o grande objetivo é o alto rendimento. São as competições, tanto nacionais, internacionais, Olimpíadas, mundiais, né? Então, os demais, digamos assim, eu posso treinar todos os dias. Porém, para eu competir uma maratona, por exemplo, eu pago. Sim. Eu pago a minha viagem, eu pago a inscrição. Né? Então, a grande diferenciação, quando houve essa questão da Lei Pelé, que era exatamente para organizar o esporte de alto rendimento, são essas classificações que são consideradas quando a gente fala de atleta de rendimento e o atleta deportista. Sim. Perfeito. Então, somos todos desportistas. E alguns são praticantes de atividade física. Né? Porque entra na questão da disciplina, da questão da carga horária de treinamento. Né? Então, eu falo que a pessoa que vai jogar o futebol no final de semana, ele é um desportista de social. Perfeito. Né? Então, não tem essa questão de buscar rendimento, né? Tem uma questão de saúde. E aí a gente até entra um pouquinho, sabe, Flávio, de como é que a gente inicia essa questão do esporte. Como é que é a nossa relação com o contexto do esporte. Porque o esporte tem muitas funções. Sim. Não é? Tem a função social, tem a função de formação, tem a função de saúde, por exemplo. Né? Eu falo que sempre quando vem um paciente, um cliente na clínica, a gente fala assim, tá, faz alguma atividade física? Aí atividade física é diferente de exercício físico. Eu não vou entrar muito nessa área, né, da educação física, enfim. Mas são coisas diferenciadas. Então, acho que falar de atleta, eu acho que é isso. Aqui no consultório, eu diferencio bastante isso também, porque eu também sou professor de educação física. Né? Pronto. Você me ajuda nessa, então. E essa questão de atividade física, paciente que chega para mim querendo emagrecer, que não vai praticar nenhuma atividade física, fala, infelizmente, eu não posso te atender. Porque na questão de saúde, né? Não fecha. Você perder peso sem uma atividade física, você perde massa muscular
depois você ganha peso, não ganha massa muscular de volta, então é um desserviço para aquele paciente. Uhum. Então, atividade física, que nem você falou, para todo mundo, todo dia, sem problema nenhum. É aquela caminhada gostosa, É. né? Conversando ali com um amigo, Uma tem, né? academia, Uma né? academia, uma dança. Isso é bem claro. E, daí, assim, né, nessa questão do rendimento, quais são as características psicológicas de alguém que está disposto a viver do esporte? Tem que ter, né? Porque, como eu te falei, eu fui um atleta mediano e, assim, eu não queria abrir mão de sair com meus amigos no final de semana, né, até porque a gente, de Cianorte, é uma cidade super pequena, a gente só tinha final de semana para fazer alguma coisa. Então, eu não queria muito abrir mão daquilo, mas eu também não queria abrir mão muito do esporte, então você levava os dois mais ou menos, né? E para um atleta de alto rendimento isso não existe, né? Ele tem que ter uma dedicação muito grande, exclusiva para o esporte que ele escolheu. E quais características você vê, assim, aí falando em termos de psicologia mesmo, né? Em termos de comportamento, quais são características que, pô, tem que ter se você quiser ser um atleta de alto rendimento? Eu penso assim, que quando a gente fala de atleta de rendimento, a gente está falando de um processo de construção. Ninguém entra no esporte e fala assim, nossa, eu vou ser um atleta de alto rendimento. Eu acho que as condições, o contexto em si, os objetivos que você tem, eu acho que tudo isso vai norteando a sua carreira. Entendi. Né? Falar de uma característica, talvez a gente possa até usar os exemplos de atletas de alto rendimento quando eles já estão no nível do alto rendimento. Até esses dias a gente participei de um congresso que a gente falava sobre construção de talentos olímpicos, ou de talentos esportivos, não só de talentos olímpicos, mas de talentos esportivos. Porque isso ele é construído. Então, assim, antes da gente falar de um atleta, quando a gente fala de atleta, a gente esquece que ali atrás tem um ser humano. Né? Nós não podemos esquecer que somos seres humanos antes de sermos atletas, ou eles são seres humanos. Sim. Então, o que vai direcionar está muito ligado ao contexto, às experiências que essa criança, esse adolescente vai passando durante a vida e o seu contato com o esporte, que isso vai direcionando essas características. Quando a gente fala da psicologia do esporte, a gente exatamente estuda essa interação entre esse ser humano com a questão do esporte. O quanto nós moldamos o esporte e o quanto somos moldados por ele. Então, quando você coloca o seu filho para praticar um esporte, o que é que você está buscando? Por que a gente coloca os nossos filhos, ou por que a gente vai procurar fazer alguma atividade, algum exercício físico? Eu posso falar por mim, né? Mesmo eu não sendo um pai padrão, porque eu sou da área também, mas eu sempre conversei com a Maria e isso a gente ela nunca teve muito escolha, porque eu falei assim, meus filhos têm que competir. Não precisam ganhar, pode ser o Tem que esporte que competir ou for. tem que praticar esporte? Eu queria que eles competissem. Né? Pronto, isso aí já é um direcionamento, tá percebendo? Foi um direcionamento É. bem, né? Por isso que eu falei, eu não sou tão típico assim, porque assim, teve um direcionamento meu que eu falei assim, eu preciso que eles compitam para entender, porque eu acho que o esporte é meio que um preparatório para a vida, assim, né? Você consegue ali colocar teu esforço, Sim, tem a ver questão como dos tem valores, né? os Os valores que são criados, de você construídos. construir isso, né? Aí eu me esforço, meu desempenho melhora, às vezes o esforço que eu fiz não é o suficiente, eu perco, eu me frustro, e essa frustração depois eu tenho que transformar em ação, em resiliência, em ação de novo, tentar de novo. Então, eu como sempre falei para ele, assim, olha, eles vão competir, para fazer esse teste, para ver como é que eles vão entender. E você falou que a interação do esporte com ele e ele com o esporte, né, do atleta ali, eu achei fantástico, porque é muito... A gente vê isso que vai acontecendo, direcionando, né? Eles né? estão há 2 anos competindo, então, assim, você vê como eles vão se moldando com o esporte vai moldando eles também, eles vão se entendendo melhor E o esporte, ele é uma experiência. Não, é fantástico. Né? Você vai entrando em contato com alguns fenômenos no esporte e isso vai reverberando no seu comportamento. Isso vai construindo o comportamento, isso vai modificando o comportamento e é uma grande aprendizagem.
Então, assim, a gente fala que, ok, o ser humano ele vai se construindo através das suas experiências e ali ele vai moldando os seus traços de personalidade. E a gente entende que a personalidade, ela não é algo que você constrói e ela fica fixa. Né? Ela vai se modificando a partir do momento que a gente vai tendo as nossas experiências e a gente vai interagindo. É claro que a gente constrói um traço, né? Que eu falo que é uma base, é aquilo que se repete mais vezes. Então, se a gente acredita nisso, a psicologia estuda isso, essa formação ela começa desde quando a gente nasce. Alguns até, né, alguns profissionais acreditam até mesmo na formação intrauterina, né? Mas a questão vem com o relacionamento com o social. Então, o esporte, ele faz parte disso, assim como a família, assim como a escola, o grupo de amigos. Então, todas essas experiências vão nos construindo. E aí entra uma coisa interessante que a gente começa na fase de formação, né? Então, por que a gente coloca o nosso filho? Que é aquela pergunta que eu te fiz, né? Então, você coloca os seus filhos, eu quero que ele tenha a experiência da competição. Nem sempre a experiência da competição, ela é bacana, ela é saudável, tá? Porque vai ter adolescentes e crianças que vão se dar super bem com isso e vão levar numa boa, e isso vai depender da formação, de como é que ela interage com isso e o quanto a gente está introjetada dos valores do contexto esportivo. Então, quando a gente fala de esporte, o que a gente fala? Né? Então, a gente está falando de uma construção de valores sociais. É muita coisa, né? A gente está falando de competição, a gente está falando de praticar um exercício físico por uma questão de saúde, de emagrecimento, questões, né, de doenças cardíacas, de diabetes, de depressão, de ansiedade. Então, o esporte ele tem tem várias vertentes. Um leque muito grande, né? Então, determinar quais são as características que vai se formar um atleta olímpico, por exemplo, vai passar por tudo isso. Vai passar por toda a experiência. Então, tirando as meninas da ginástica rítmica e a Leal, né, a nossa skatista, que foi para uma Olimpíada aos 12, 13 anos, né, que tem o esporte tem essas características também, né, tem todo um processo que é formado. A maioria dos atletas chegam numa Olimpíada, por exemplo, depois dos seus 24. Então, olha só o tanto de competição que ele já passou. Sim. E são durante essas experiências que alguns vão e outras vão ser o mediano e alguns vão desistir. Então, eu acho que quando você me pergunta isso, eu falo que é muito mais como é que esse ser humano está interagindo com o contexto do esporte. A experiência que ele vai ter desde Exatamente. com o primeiro contato, né? Exatamente. Então, vão ter crianças, por exemplo, eu trabalho muito na formação e na fase de especialização. Então, eu trabalho com atletas, meu maior público, de 10 anos até sub-23, até sub-21, que é o meu nicho maior. Então, se eu falar para você das crianças que entram na competição, entram no esporte, eles já vêm com o contexto de competição inseridos, introjetados. Né? Porque sempre a criança, ela vai aprendendo, ela entra pelo social, né? Assim, ela vai lá, vai para se divertir, vai porque vai, né? Tem os amigos, é divertido. E aí tem uma fase que eu falo que essa fase de transição, que você passa e é meio que automático. Não é que a gente fala assim, nossa, agora você vai... De certa forma a gente faz. Por quê? A gente vai, né? Ele tá brincando, ele tá se divertindo. Vamos falar da natação, né? Ele vai, ele mergulha, ele pega brinquedo no fundo da piscina, né? Ele tá aprendendo tudo isso. Aí, de repente, ele já começa com a especificidade do esporte, né? Braçadinha, e vamos mergulhar, e vamos fazer certinho, posiçãozinha de cabeça, tem tudo isso, né? Vai. Concorda? E aí, percebe que isso é lúdico? Isso é divertido? Sim. E aí acontece uma fasezinha que fala assim, não, moça, olha, qual que é a primeira categoria da natação? Me ajuda, é petis? O mirim. O mirim. Tem o pré-mirim agora, com 8 aninhos. Então, e aí mirim 1, começa... 2, petis 1, petis 2. Olha, mesmo... Por isso que o esporte é assim, porque quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em competição. A gente pensa em quê? Em resultado. Isso é... Isso é do esporte. E a criança vai introjetar isso. Assim como você introjetou, assim como eu introjetei. Porque quando a gente começa a sair dessa fase da ludicidade, a gente entra nessa fase de especialização. E aí começam o quê? As competições. Então a gente leva lá, né? Eu falo assim, a bolinha no tênis, por exemplo, né? Tem a bolinha
laranja, a bolinha vermelha, mas já tem uma quadrinha, né? A gente já começa a introduzir a criança no ambiente do esporte e juntamente, concomitantemente com a competição. Então, ali ele já é exposto, mesmo sem perceber, eu vou jogar contra alguém. É. Eu vou competir contra alguém. Né? E aí, né, na corridinha, parabéns, ele chegou, ele ganhou, né? E quebra a faixinha e faz... Você percebe? E é difícil, assim, e é quase impossível, não sei se impossível é a palavra certa, mas assim, é quase impossível a gente não dar viva pro campeão, né? É. E quem ficou em segundo para em diante, é difícil a gente também não falar assim, quase, né? Percebe como a gente vai construindo e a gente vai moldando alguns comportamentos que a criança às vezes nem tem. Esses dias eu fui assistir uma competição de natação e aí, eu acho que a categoria mirim é as primeiras. Assim, quando a criança já, sei lá, começou a nadar, fazia 3, 4 meses. Sim. E aí acho que eram 5 que entraram na piscina. E eu adoro, né? Porque eles são muito tão fofinhos. E eles se matam na piscina. Né? Se você for ver, eles Sai mortinho. E aí, claro, né? Chegou lá o primeiro, o segundo, porque tem a questão do tempo, a questão da introdução na competição. E a criança que chegou em primeiro e segundo, ela saiu super tranquila da piscina. Né? O pai estava lá, a mãe estava lá, e todo mundo fazendo aquela festa e tal. E a criança que chegou em quinto, que eram 5. Pois é. É sério, ela saiu da piscina chorando. Ela chorava compulsivamente. Eu perdi, eu queria ganhar. Né? A gente vai chegar nesse pedaço aí também. Né? Eu queria ganhar. E aí eu observo muito, né? Eu gosto de observar, acho que a psicologia, o trabalho dela é de observação e de construção a partir dos fenômenos que se apresentam. E percebe como, instintivamente, mesmo sem ter a consciência ele queria ganhar. Sim. O que era importante era ganhar. Mesmo que os pais tenham feito festa, abraçado, parabéns, você nadou muito bem, aquilo não era suficiente para aquela criança naquela hora e naquele momento. Com certeza, né? com certeza. Então, assim, a gente vai mudando esses comportamentos. E a gente vai vendo como é que a criança e o adolescente vai reagindo diante daquilo que o esporte exige. Porque sim, Flávio, o esporte vai exigir de você N capacidades técnicas, físicas e psicológicas e emocionais e mentais. Eu divido a psicologia do esporte em treinamento mental e treinamento de habilidades sociais e também de emoções. Treinamento emocional, né? Porque quando a gente fala de emoções, a gente fala de tudo. Sim. Quando a gente fala de treinamento mental, a gente já está falando de algumas técnicas específicas que aí eu considero aquelas técnicas que a gente consegue mudar alguns comportamentos, algumas formas de agir durante o esporte, daquilo que o esporte está exigindo de você. Porque é um estresse, né? A competição, eu sofria muito disso quando atleta, né? Porque assim... Todos nós, eu acho que sofremos. Eu comecei a jogar, me divertir mais, a jogar melhor, já com 18, 20 anos mais ou menos, onde a vontade de ganhar, a vontade de desempenhar bem não era tão grande, sabe? Então, sempre eu chegava muito empolgado, querendo fazer muito, e daí na hora de receber a bola, eu já estava pensando em arremessar e a bola caía da mão, né? Então, isso era uma frustração muito grande, porque assim, é que nem na hora que você falou assim, mas eu queria tanto, né? Então, esses controles emocionais, porque assim, às vezes você está tão excitado, com tanta vontade, que você passa do ponto ideal, né? Assim, você tem que estar animado, tem que estar desperto, mas se você tiver muito elétrico também, já passou do ponto, aí você já não consegue desempenhar tão bem. E conseguir achar isso é um exercício, uma busca, né? na verdade. A gente fala assim, mesmo os atletas de alto rendimento, pessoas que já estão há algum tempo na experiência do esporte, a busca é essa. Hoje a gente fala muito do que seria o ideal de um atleta, e aí eu estou falando de atleta de alto rendimento, que é o chamado estado de flow. Já ouviu falar? Já, né? Então, esse estado de flow é o que a gente busca eternamente. Então, ó, se você for ver, eu tive uma carreira longa. Né? Comecei lá com os meus 15 anos e fui até praticamente aos 40 anos. Olhando assim, vendo hoje, estudando, né? Porque na época eu não era psicóloga, eu não entendia nada, eu aprendi eu falo que eu usava algumas técnicas da psicologia do esporte instintivamente. Sim, sim. Né? Porque a gente vai aprendendo com o contexto, né?
E aí, se eu conseguir esse estado de flow, olhando hoje para minha trajetória, sei lá, umas 7 vezes foi muito. Eu não passei de 10. Eu lembro de um jogo que eu me senti assim, que, assim, parece que tudo que você faz dá certo, né? Exato. Daí você vai, aí você faz uma coisa dá certo, você faz outra dá certo, aquilo te cria um clima e funciona muito bem. Exato. Né? Né? E para isso a gente precisa entender. Eu gosto dos conceitos dos 3 As. Autoestima, autoconfiança e autoeficácia. Quando você consegue unir esses 3, fica mais fácil você atingir o estado de flow. Sim. Então, quando a gente trabalha com o atleta, a gente vai buscando essas interfaces. Porque a autoestima ela é construída mediante as nossas experiências positivas, digamos assim. Eu vou aproveitar o né? gancho disso. Deixa eu já te fazer a pergunta, daí você continua na tua linha de raciocínio. Quando o pessoal te procura, o que eles estão procurando? Porque daí provavelmente você vai usar esses 3 As aí para conversar com ele, né? Mas qual que é a Então, queixa que chega primeiro? Vamos entender que... vou falar do meu público, Sim, né? sim. Que chega ali nessa fase do social, da diversão, do lúdico para o início de competições. Esse atleta, ele não entende o que está acontecendo. Ele não tem noção do que seja o esporte. Ele vai aprendendo por aquilo que falam para ele. Então, assim, a maioria dos técnicos foram ex-atletas. A maioria, né? Não posso A considerar grande todo mundo. grande maioria. Então, eles, enquanto técnicos, tiveram a experiência dele com o esporte. A forma de agir, a forma de ensinar, é claro, tem todo o contexto teórico depois, né? Do tipo, você faz a educação física, enfim, a faculdade, você vai adquirindo o conhecimento teórico, né? Tem toda a questão do desenvolvimento psicomotor da criança, né? Então, mas o técnico em si, ele tem para ele como é que ele foi como atleta. Sim, isso. A questão da disciplina, a questão da responsabilidade, a questão de você se alimentar bem, de você dormir. Quando a criança chega, isso não faz sentido para ela. Porque ela está num processo de construção de ser um atleta. Perfeito. Então, quando quando essas crianças chegam para mim, primeiro, é porque não tem alguma coisa não dando certo no esporte. Né? Alguém já chegou para ele e falou assim, olha, isso aí é emocional, não é técnico, não é tático e nem físico. O que está acontecendo? Por quê? A gente vai se desenvolvendo e as nossas emoções, elas também vão se desenvolvendo. Apesar das emoções serem algo inatas, né, que é instintivo e é nosso, enquanto ser humanos, a gente não tem essa educação sobre elas. Sim, sentir e entender, né? Né? Então a gente não dá nome às coisas. Então, ok, você vai começar a jogar vôlei. Então, quando a criança chega no vôlei, você não vai falar assim, olha, dá manchete, toque e ataca. Você vai fazer isso com a criança? Ela vai ficar te olhando. É bom, né? E aí? O que é isso? Então você começa do zero. A gente faz exercícios pré-educativos, a gente começa com a brincadeira, Sim. né? Tem todo um processo, aí ela vai aprendendo até ela chegar no conceito de manchete, e aí você treina a manchete, você vai ensinar ela a fazer o saque, não tem todo um processo de aprendizagem. Na questão das emoções dentro do esporte, eu vejo paralelo a isso. É preciso fazer uma psicoeducação. Né? Porque a criança, a gente vai sentindo as coisas e a gente não dá nome para elas. Então, o que é isso que está acontecendo comigo? Por que o meu corpo treme quando eu vou para o balizamento? O que é que está acontecendo aqui? E é isso que eu trabalho com a criança. Que legal. Né? Então, a gente vai dando nome às coisas, porque a gente tem essa dificuldade, né, de explicar para a criança o que é que ela está sentindo. Então, a criança faz birra, a gente pune a birra, ou a gente coíbe. Para com isso. Isso não é lugar para você fazer isso. Não. Quando é que a gente abaixa e fala com a criança? Olha, eu sei que você está frustrado porque você não conseguiu algo, não vai ser o risco que você vai conseguir. Percebe que eu tô dando nome para aquilo que ela está sentindo? Né? É fantástico, porque assim, né, quantos amigos nossos, né, assim, a gente viu que tinha, daí a gente entra na parte fisiológica, né? Pô, tinha genética ideal para aquele esporte, tinha toda a capacidade física para aquilo, tinha um apoio financeiro da família, etc, mas não foi. Não, alguns porque perderam a graça no meio do caminho, outros porque não quiseram aquela vida de atleta. Então, e eu acho que assim, tem muito a ver com essa
com isso que você está falando, que assim, a gente não, a nossa geração, né, eu joguei na década de 90 também, 90 e 2000, né, então assim, era uma geração que a gente não tinha, as coisas não tinham nome, era frescura e para de frescura e engole o choro, né, era mais ou menos isso que a gente tinha, e como isso faz uma diferença, né, a gente tem, putz, uma geração de pessoas que não tiveram oportunidade de entender onde que eles estavam, o que estava acontecendo e por que que eles estavam se sentindo daquela forma, né? E isso é muito legal, né? E as emoções, elas vão chegando, eu falo que você sente as emoções diante de alguma coisa, né? Por exemplo, nós dois estamos aqui agora. Como é que você está se sentindo? Sim, sim. Né? Então, assim, eu cheguei um pouco ansiosa, que era algo novo para mim, né? Eu não sabia como é que isso ia acontecer e tal. Eu sei, eu conheço da psicologia do esporte, até brinquei, porque a gente trouxe um monte de livros aqui, e se eu precisar, eu entro neles. Né? Então, assim, as emoções, elas acontecem diante de alguma situação. Então, no esporte, não é diferente. Então, por que que eu fico... por que que meu corpo treme quando eu estou no balizamento? Por que que eu estou... e aí a gente dá nome para isso. O que que é esse tremor? Né? Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente faz é sentir ela fisicamente. Né? Só que, anterior a isso, está acontecendo alguma coisa. Sim. Que tem a ver com como é que eu estou enfrentando essa situação. O que que ela está significando para mim a ponto de aparecer uma emoção. Então, quando a gente está em casa, num ambiente tranquilo, a gente está ansioso? Não, dificilmente, né? A gente está lá relaxado, tranquilo, que é no nosso estado de equilíbrio. Tá, tudo certo. Né? A gente está relaxado. Então, se de repente você fala, nossa, você vai ter que sair agora porque aconteceu não sei o quê. A gente Muda tudo. A gente muda tudo. Então, o esporte, ele tem essa nuance. O que é que está acontecendo quando eu estou em competição ou quando tem algo acontecendo que está me mobilizando? Então, eu falo que eu sou psicóloga, eu adoro as emoções. Sim. Porque as emoções, elas estão nos dizendo alguma coisa sobre algo. E no esporte é mais interessante porque ela flora muito rápido, né? Exato. Ela está muito exposta ali, você vê na hora, né? Você falou, o choro da derrota ele vem forte, né? Não tem criança ou até mesmo jovem atleta, ele não consegue segurar isso, né? Isso. Então fica tudo muito claro, né? Você consegue ver muito mais. E aí, quando a gente começa a trabalhar, mais. quando a gente começa a trabalhar, a gente vai dando nome a isso. Então tá, você está me dizendo que o seu corpo está tremendo. O que está acontecendo? Disse, é porque, nossa, tem um monte de gente me olhando, né? É óbvio, né? Você tem que ter... Eu brinco com os meus atletas mais jovens, né? Eu falei, gente, vocês têm muita coragem. Porque precisa ter muita coragem, de repente, de você entrar numa quadra, de você mergulhar numa piscina com todo mundo te olhando. Né? Vocês conseguem imaginar aí de casa, né? Tipo, você vai fazer algo que tá todo mundo te olhando. E os pais, né? Os pais foram lá para te ver. E são pessoas que são importantes para você. Né? O pai, o técnico. Gente, o papel do técnico para essas crianças é incrível. Vocês não têm noção de como essas crianças querem produzir, querem fazer bem feito para os técnicos. Às vezes antes até dos pais. Porque eles têm uma ligação com esse técnico. Então, vocês percebem como tem situações dentro do esporte que vão afetar e que vão desencadear as emoções? Então, quando você me pergunta, né, as características psicológicas de um atleta de alto rendimento, é exatamente, e eu gosto de usar a palavra não controlar, mas de manejar essas emoções quando elas aparecem acima daquilo que seria... O psicólogo adora isso, né? Do normal. Né? Então, a gente acredita que tem um estágio natural das emoções. Porque se eu vou competir e eu estou num estado de relaxamento pleno, como é que eu vou estar preparado para a competição? Sim. Então, fisiologicamente, a gente precisa estar num estado de alerta para que eu possa desempenhar bem. Sim, sim. Acontece que, muitas vezes, esse sistema ele dá uma desequilibrada para mais. E quando tem esse desequilíbrio para mais, que aí tem a questão da intervenção. Porque, gente, né, isso aqui é tudo interligado. Não dá para separar a emoção do físico, né? Nós somos uma unidade. Isso é um detalhe, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente não é como uma especialidade médica que a gente vai segmentar. Né? Comportamento e desempenho, ele está sempre relacionado a uma série de fatores, né?
aí entra no caso, né, a parte física, pô, você tem altura suficiente, você tem força suficiente, você tem vontade suficiente, teu psicológico, né, teu manejo das emoções tá certinho, a tua família tá te apoiando, né, você As tá condições inserido estão no, perfeitas, né? né, e quando isso não tá equilibrado, alguma coisa vai sofrer, né, então E é muito difícil isso tudo estar equilibrado. é muito difícil. Por isso que a gente fala, né? O estado de flow é exatamente quando a gente consegue atingir esse equilíbrio disso tudo que você está falando, Flávio. Né? Né? E sabe quando isso acontece? Poucas vezes. Poucas vezes, né? É Né? assim, Por mais que a gente saiba o nosso manejo, a gente não sabe o quanto aquela emoção, por exemplo, vai influenciar no meu rendimento técnico. Né? Porque quando a gente tem, por exemplo, eu gosto muito de falar da ansiedade, porque como você me perguntou, o que mais aparece é a questão da ansiedade. Principalmente de ansiedade e competição. Sim, E sim. eu falo para a gente, eu adoro a ansiedade. Porque ela é importantíssima. E a gente olha para a ansiedade somente com o lado negativo dela. De É. quanto ela atrapalha o nosso rendimento. E não é, né? Por isso a Deixa eu gente deixar não bem as claro, né? tiver, Não é. Pro esporte ela é essencial, ela é né? essencial. Senão você Ela não é tá vital. alerta, você Não tá... só para o esporte, né? Sim, sim. É igual o cortisol pra gente. Né? Se a sim. gente não tiver cortisol ali, a gente não levanta da cama. Exatamente. Então, se a gente souber manejar a ansiedade a nosso favor, a gente está com tudo na mão. Né? Mas é aquela história, né? Como que a gente, sei lá, como que a gente é o campeão olímpico? As condições precisam estar Muito bem. muito bem estruturadas. Então, é uma questão de dia, é uma questão da competição. Tem vários fatores, são muitas variáveis que interferem na questão do rendimento. Sim. E às vezes eu manejo uma, aparece outra, eu manejo aparece outra. Não é? E nesse manejo eu acho interessante e acho que é uma, às vezes é um déficit dos profissionais, né? Que precisa ser melhor entendido o cara do departamento de fisiologia tem que conversar com o cara da nutrição, que tem que conversar com o cara da psicologia, que tem que conversar com a família, porque muitas vezes ele vai lá, faz o teste, pô, deu muito, teu teste de esforço ficou ruim. Aí fala assim, mas, putz, semana passada você fez o teste, estava bem, o que aconteceu, né? Por que perdeu o desempenho? Aí você tem que começar a investigar o que aconteceu e essa proximidade entre o técnico e o atleta tem que ser muito grande, porque ele vai ter que fuçar lá o que está acontecendo no dia a dia inteiro desse atleta. Se ele brigou em casa, se ele terminou com a namorada, se a escola está indo bem, se putz, comeu errado, o que aconteceu. Porque tudo que acontece na esfera social da sua vida vai interferir de alguma forma. Né? Se eu não aprendo a separar isso, que é uma aprendizagem, e que precisa de experiência, e que precisa de tempo, né? Se eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda externa. Sim. Então, o nosso trabalho dentro da psicologia vamos dar nome às coisas todas que estão sentindo? Por que essas emoções estão aparecendo aqui? Então, por que a gente, no treinamento, a gente não fica, na época do treino, essa questão aparece bastante. Diz, por que eu treino bem e na hora da competição eu não consigo atingir os meus objetivos, os meus Eu vou índices? pior, né? Eu vou pior na E a competição. minha pergunta é exatamente isso. O que tem no treino, o que tem na competição? Porque são coisas absolutamente diferentes. Sim, né? Então, Bem diferente. então você percebe que a gente reage porque a competição, ela é o principal. Sim, não, A gente treina para quê? e é um momento, né? E é um momento curto, né? Eu falo eu sempre, desde a época que eu era atleta, até quando eu treinador, você treina 99% do tempo, 98% do tempo você treina. 1% você compete e 1% você comemora o não. Porque amanhã tem treino de novo. Porque no outro dia já tem treino de novo. Então, o Usain Bolt mesmo fala, né? Pô, eu treino 4 anos para correr 9 segundos. Exato. Então, e você precisa estar bem Em 9 segundos. naquela hora e naquele momento. Então, percebe como é difícil ser um atleta de alto rendimento? O pessoal fala assim, esporte é saúde, né? Lembra dessa máxima, Esse é clássico, né? Mas o esporte, para quem está na questão do alto rendimento, ele pode ser altamente Danoso. um catalisador, né, de processos. É muito sofrimento envolvido, não é? Esporte de competição é competição. Não tem, infelizmente, existe esporte recreativo e esporte de competição. São duas coisas completamente diferentes, né?
E mesmo fisicamente, a gente está falando de um estresse muito grande, né? Sim. Você teve uma carreira longa e ainda com poucas lesões, né? Então, mas mesmo assim, teu ombro já não é grande coisa. Não, A coluna já tá, né, ali. tem que cuidar. Então, assim, tem um custo. Eu acho que eu sempre falo pro pessoal que, eu quero emagrecer, eu quero ficar em forma, eu quero melhorar minha condição física, por exemplo, tem um custo. E esse custo não é financeiro, esse custo é emocional, é fisiológico, é físico, de tempo, né? De não, muito não. Sim, eu falo para meus atletas, falei, olha, eu sinto muito, mas eu preciso falar, você mais vai perder do que ganhar. Sim. Por isso que eu acho que uma das características grandes da questão do atleta de alto rendimento é a questão da resiliência. É como é que você vai lidando... Já vou aproveitar teu gancho bem rapidinho. A resiliência, eu entendo, né? Como perdeu, vou pegar o que aconteceu, juntar os caquinhos aqui e vou reconstruir de novo. No futebol, né? Que assim, o futebol é o esporte mais visto e mais... Eu percebia que na época do Romário, do Ronaldo, eles perdiam e eles ficavam possessos que tinham perdido. Assim, cara, o cara iam fazer entrevista com eles, eles eram grossos, não respondiam mal e tal. Quando a gente pula para 2014, né, a Olimpíada, a Copa, aqui foi 14, né? 2014. Cara, 7-1, perder, daí você pega a entrevista do cara e fala assim, não, a gente perdeu, mas amanhã é outro dia. Eu falo assim, cara, existe uma diferença entre uma resiliência de um cara que sentiu o golpe e não gostou nem um pouco de ter perdido, num cara que, perdi. É mais um dia, só mais um dia. Eu falo assim, cara, não é só mais um dia. É a principal competição que você treinou a vida inteira para competir e você é só mais um dia. Né? Então, aonde que está essa diferença de uma resiliência ok, onde o cara vai realmente produzir muito mais depois da perda, e desde que perdeu, mas sabe, amanhã é outro dia, eu vou competir de novo. E não é interessante, porque eu acho que isso é um estereótipo que a gente está construindo do atleta. Por que o atleta tem que sofrer após uma derrota? De onde é que vem isso? Da competição. De ganhar. Ou será que é do nosso olhar sobre o que é um atleta? Daquilo que a gente está projetando naquele atleta ou da forma como eu percebo a questão de ser atleta. Eu tinha um técnico, com certeza. Eu tive um técnico que ele não admitia que depois que a gente tivesse perdido um jogo, a gente desse risada. A gente seria muito repreendida. Então eu aprendi que quando eu perdesse um jogo, eu tinha que ir para o quarto chorar. Porque era essa a resposta que todos estavam esperando de um atleta que estava comprometido com o rendimento. Perfeito. Né? Então, percebe que a gente vai construindo esse estereótipo? A Katia Rupert, ela escreveu um livro que é O Mito do Herói, que ela fala sobre essa romantização que as pessoas têm com a questão do ser atleta. Romantização no sentido assim, de que esse atleta, ele é um herói, quase que um ser mitológico. Que ele tem que ter essas características de persistência, de disciplina, de potência, de resiliência, né? A gente foi construindo isso. Sim. Então, assim, me chama muita atenção por que um atleta, quando perde, ele precisa ir para o quarto chorar e entrar em depressão. Isso é uma qualidade para que ele seja um atleta diferenciado? Ou será que isso está posto socialmente? De que a gente não consegue olhar para um atleta que perdeu e falou assim, gente, perdi. Percebe o peso que traz a derrota? Sim, mas eu acho que assim, né? tem também... Não sei se foi isso que você está colocando. O como perdeu, né? Claro. Sim. Não necessariamente é o fato da perda em si, mas eu acho que... Porque dá a impressão que está deixando um pouco de lado, que aquilo não tem sentido, não tivesse significado para ele. Não fosse tão principalmente importante. no futebol, principalmente quando a gente fala de seleção brasileira, isso incomoda muito. Porque é o mais Porque visível, a gente quer né? que... E aí entra a questão da representatividade, de como é que o atleta hoje representa até o próprio país. Sim. Eu tenho percebido esse movimento dentro do futebol, né? De que parece que os atletas não estão com aquela paixão, com aquela... Exatamente. Que acho que isso é muito de uma geração anterior. Eu fui essa geração. Disputar, ir para uma seleção brasileira era o máximo. É o ápice, mas Era é ainda, né? Que todo mundo quer.
Eu falo, você Né? A gente treinava para ser convocado. Então, assim, cantar um nacional fora do seu país, numa competição, era de correr lágrimas. Eu tenho uma foto do Sul-Americano, que a gente foi campeão na Argentina. Não tem uma foto minha que preste, porque eu tô chorando assim, ó. Meu olho tá vermelho, estão me entregando a medalha, eu tô chorando, tô tirando foto, eu tô chorando. Eu queria representar o seu país, né? Porque era importante. Isso, mas eu acho que isso tem nos incomodado, principalmente quando a gente fala do futebol. Porque aí entra a questão financeira, de patrocínio, de publicidade, porque eu falo que o futebol é uma coisa à parte. Eu também falo isso. Né? Eu falo que é um mundo ali que tem a sua cultura, que tem não é a uma realidade coisa diferente. dos outros. Eu falo que a Olimpíada é esporte de alto rendimento. Isso. Então, quando a gente passa por isso, a gente questiona mesmo esse atleta. Porque né, a gente vê assim... a gente quer que ele dê o sangue, que ele represente o país, que ele faça o seu melhor. Mas assim, eu acho que não é nem só... o que me incomoda realmente é esse... Assim, cara, você batalhou tanto para chegar ao nível que você está e é importante, né? Eu falo assim... Sim. Pô, eu tô aqui batendo palma para você, porque assim, cara... Você é uma atleta que conseguiu atingir um nível que eu não consegui. Uhum. Apesar dos esforços que eu fiz, da vontade que eu tive, tal, não deu, né? Aquele conjunto de fatores que a gente comentou, não encaixaram pra mim. Uhum. Né? Eu acabei seguindo outros caminhos. E quando a gente vê assim, pô, mas você já chegou. Fala assim, cara, valoriza um pouco mais o que você tem aí, né? Porque... Quando você vê um atleta olímpico, né, de qualquer modalidade olímpica, tirando o futebol, ele vai lá, ele entrega tudo que ele tem para entregar. Ele pode ele pode ser o último da série dele e ele sai feliz. Você não vê, ele fala assim, você não vê um atleta olímpico saindo ou ficando frustrado e nem aí pro negócio durante muito tempo. Sim. Pô, o cara chegou segundo, perdi, fiquei segundo. Só que daí ele fala assim, cara, perdi pro cara que é campeão olímpico. E eu acho que isso tem a ver muito com esse ser humano que está por trás do atleta. A forma como cada um lida com esses desafios e com essas situações. Hoje, dentro da psicologia do esporte, tem muita coisa voltada à questão da saúde mental do atleta. E muitos atletas, por exemplo, diante das frustrações, eles acabam desenvolvendo alguns transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, questão de estresse. E isso caminha para, por exemplo, uso de substâncias, né? A gente tem cuidado bastante nisso. Então, assim, quando a gente fala dessa resiliência, exatamente essa capacidade da gente lidar com essas frustrações, da forma como a gente lida. Então, pode ser que eu disse, ou você, Flávio, quando a gente compete, e a gente perde, a gente vai ficar muito triste por causa disso, né? Agora, a questão é, quanto tempo essa tristeza vai durar? Então, a gente vai entrar nesse processo, porque é a forma como a gente enfrenta o nosso trabalho, como é que a gente olhou para essa preparação, como a gente estava se sentindo naquela competição, o quanto eu me dediquei para isso, né? Então, vai depender muito da forma como eu vou reagir a essas situações. E aí não é só o atleta, é o ser humano. Sim. Então, a gente vai ter atletas que vão, até como uma forma de fuga, não ficar tanto na tristeza, porque eu acho que o esporte tem um pouco disso, né? Você perde hoje, daqui a pouco você tem outra competição. Sim. Então, se essa tristeza perdurar por muito tempo, como é que eu vou continuar no esporte? Porque se a gente fica muito triste e isso vira uma questão muito ampla, isso pode me levar até a desistir do esporte. Sim. Que acontece muito na fase de especialização, por exemplo, né? Então, a gente é muito recompensado. Eu falo que a gente sempre faz alguma coisa, claro, buscando uma recompensa. Sempre. Né? Você trabalha com essa questão, você vai vendo. Quando você vem lá, que você perdeu peso na balança, que você ganhou massa muscular, você quer deitar, vamos lá. E quando não consegue? Sim. Né? E quando você não consegue atingir aquele seu objetivo, como é que você vai lidar com isso? Você vai desistir? Você vai continuar treinando? Treinando e tentando. Né? Então, assim, o esporte, lembrando, né, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de competição, de resultado, que é o que mais aparece. Então, né, você nunca vê o 5º lugar dando uma entrevista. Não. Você só vê o primeiro. Eu lembro quando eu ia na competição, que eu ficava em segundo, eu falava, ai, caramba, não vou me entrevistar.
Então a gente vai buscando esses... né? E é assim que funciona, né? Acontece que só um chega em primeiro. É. E os outros 30 que estão praticando a modalidade? O que Que vai estão acontecer? na competição, né? Que estão na competição e estão praticando ali. Que porque, foram, assim, que estão fora treinando. a pirâmide vai só aumentando, né? Tipo assim, quem tá competindo em alto nível tem 30 que estão competindo em alto nível, tem 120 que não chegaram nesse nível, que tem 240 que não chegaram no segundo nível e assim por diante, né? Então, o que vai fazer com que essas outras pessoas que não chegarem em primeiro, segundo, terceiro, continuem na modalidade, continuem no esporte? Né? E você falou que foi um atleta mediano, eu também fui um atleta mediano. Né? Eu tive os meus momentos, né? Assim, que é no esporte coletivo. Né? E aí, até, a gente tinha até uma questão, né, sobre Tem, esporte né? coletivo Aqui. e individual, né? Que Então, daí você assim, pode entrar já na diferença dos dois. porque assim, no esporte coletivo isso não faz tanta diferença, porque é uma equipe, né? O objetivo tem um objetivo comum, mas são ali, no vôlei, no caso, 12 pessoas buscando isso, mais a comissão técnica, né? Então, em muitas dessas equipes eu fui reserva, em muitas eu fui titular. Então, a questão da pressão, de como é que você lida com isso, é um pouco diferente. Quando é uma competição individual, sou eu. O peso está sobre mim. Até um caso de um atleta meu, ele falou assim, Dirce, mas eu estou fazendo tudo certo. E por que eu não consigo o resultado que eu estou buscando? Né? Então, assim, claro, o esporte tem muito disso, né? Ele é muito seletivo também. Então, tem a questão do talento, a gente fala de genética, a gente fala de estrutura, a gente fala do físico, a gente fala de experiência motora, de desenvolvimento psicomotor, a gente tem todo um contexto ali. Então, assim, ele é muito seletivo. O esporte é cruel. E aí, que resposta que eu podia dar para essa pessoa? Né? Do tipo, ela é uma atleta de natação, ela é pequena, né? Não tem muita envergadura, não tem uma condição física, mas espera lá. E a questão do esforço? O quanto se esforçar vai fazer com que você chegue lá? Que tem essa romantização também, né? Isso E a gente uma entra tristeza. num outro campo, que eu não vou entrar aqui, mas enfim, acho que é interessante falar. Então, será que se eu fizer tudo certo, eu vou conseguir? Não necessariamente. Então, eu acho que o exemplo eu posso ser esforçada, eu posso fazer uma boa alimentação, eu faço todo o meu físico corretamente, mas isso não é prerrogativa de você ser um campeão. Eu falo assim, né? O basquete é muito claro nisso, né? Eu falo assim, você tem habilidade? Tem. Você tem vontade? Tem. Você treina mais do que os outros? Treino. Quanto você tem de altura? 1,60. Eu falo assim, sinto muito, você não vai nem passar na peneira. Então, percebe que a gente vai fazendo essa seleção? Eu falo assim, o último atleta de estatura baixa na NBA, que é do meu tamanho, 1,80, foi o Stockton na década de 90. E ele era um passador. Malemar não conseguia arremessar. Então, sinto muito. Se você não tem 1,95 m, já era. Pois é, eu fui um talento esportivo? Olhando para a minha trajetória, não necessariamente, mas eu tenho 1,80 m, né? Eu tenho velocidade, eu tenho algumas habilidades físicas que me colocaram onde eu fui. Né? Hoje 1,80 m, malemar, uma levantadora, talvez até um livro. Né? Então eu estava na época certa, no momento certo, com as minhas condições físicas certas. Sim. E o resto foi esforço mesmo. Todo mundo chegava para mim e falava, Dirce, você é uma atleta muito esforçada. Eu sou muito disciplinada, né? Eu era uma atleta, e aí entra a questão, né? Como é que o esporte vai nos moldando. Então a disciplina, a resiliência, a dedicação do esporte continuou comigo até hoje. Sim. Então tem essa diferença. Então como é que você explica isso para uma criança ou um atleta que está na fase de especialização, que aí já está encaminhado para a competição? Sim, não, e a especialização, a fase de especialização, ela é complicada porque é onde esse atleta vai definir o esporte dele de verdade. Praticamente já definiu. Já definiu, né, qual que é o esporte dele, e agora ele começa a se dedicar com um atleta cada vez mais tempo, mais investimento, mais viagens, mais uma competição de cada vez mais alto nível. Então, aquele esforço que ele tinha na fase anterior já não serve. Precisa mais. E aí precisa buscar um nutricionista, aí precisa buscar um fisioterapeuta para cuidar dessa parte toda. Prevenção de lesão. Aí busca a questão da psicologia do esporte, porque é aí que começa o grande problema.
Porque ele deixou de ser social, né? social, da ludicidade, começou a entrar numa coisa um pouco mais séria. E aí começam as cobranças. E quando eu falo dessas cobranças, antes a gente tinha muito essa visão de que a cobrança vinha do técnico, que vinha dos pais. E isso, sim, né, em base de pesquisa, tem muito ainda. Mas hoje já é uma autocobrança. Sim. Eu vejo muito adolescentes com um perfil de muita rigidez cognitiva, claro, porque tem a questão da imaturidade emocional, óbvio, né? A gente está num processo de construção aí, né, das conexões neuronais, enfim, de toda a formação. A gente não pode esquecer essa base de jeito nenhum, né? Tem todo esse processo, e aí a gente vai vendo o quanto isso é difícil de lidar. Sim. Por isso que Sim. tem muito essa questão da ansiedade, da pressão em competição, dessa relação com o técnico, dessa relação com a família. Então, percebe que é nessa fase que a gente tem que ter o maior cuidado. Essa fase que a gente tem que estar muito atenta. E, geralmente, eu falo isso com os técnicos. Falei, gente, é com vocês, porque vocês estão lá o tempo todo. Então, o técnico ali, ele tem um papel muito importante. Exatamente para... Lembra dos 3 As? A gente está trabalhando, é a época da formação da autoestima, né? Como é que ele se percebe, como é que ele se vê, da autoconfiança, ou seja, eu gosto de trabalhar com meus atletas não muito na questão do resultado, de objetivos de resultado, mas de desempenho. O que eu posso, né? O que eu melhorei hoje, o que eu melhorei nessa competição que eu não tinha na anterior. Porque eu acho que é isso que vai mantendo esse atleta no esporte. Porque se a gente fica muito na questão do resultado, se a gente não desconstrói um pouquinho isso, a gente pode até perder esse atleta. E é muito comum, né? Então, me lembra que eu falei? Primeiro, segundo e terceiro. Como é que os outros estão? Exatamente. O que vai fazer com que eles se mantenham no esporte? Então, precisa ser algo muito maior do que o resultado. Porque o esporte, ele precisa de prazer. Ele Sim. precisa ser algo gostoso. Ele não pode ser esse peso de que eu tenho que apresentar. Essa construção eu falo que a gente vai construindo uma personalidade do atleta. E eu acho legal nessa também, assim, o atleta, nessa construção de personalidade dele, como ele se vê, eu acho muito legal quando, assim, eu sou atleta. Né, quando o jovem, aí, 15, 16 anos, fala assim, não, mas eu sou atleta, eu treino, eu não vou sair na festa porque eu... É um diferencial, né? É o diferencial, ele vai criando esse grupo de pessoas também, né, que são pertencimento de grupo, né, um grupo bacana que ele pertence, que são todos iguais a eles, É a têm os função mesmos social, problemas, né, do esporte. né, então, e essa personalidade eu acho muito legal, assim, não, eu sou atleta, né, É que é um diferencial. Você Sim. sabe que uma das primeiras dinâmicas que eu faço com os meus atletas jovens é falar sobre o que é ser atleta. Eu tenho até, desenvolvi um instrumento que eu coloco a palavrinha atleta e a gente vai conversando sobre isso. Porque às vezes, lembra que eu falei, você não joga um atleta lá sem explicar o que é o toque manchete, o que é o nado crawl, você vai aprendendo. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Colocar ali e falar assim, olha, o que é um atleta? Então, você ainda não é, na verdade, um atleta. Você está começando isso. Mas vamos ver o que ele entende do que é ser atleta? E aí já vem muito isso, né? Tem que ser disciplinado, tem que treinar, tem que comer bem. Isso ele já está introjetado disso, né? Porque faz parte da família, começa pela família. E geralmente quando os pais são atletas, foram atletas ou são atletas, eu tenho mais problemas. Não, eu até né? tava conversando... Porque tem essa questão, né? Porque como eu sou atleta, minha filha iniciou uma competição e eu falava assim, fica quieta. Não fala, Não, é um exercício. E ela fazia a mesma modalidade que eu. Então é quase que eu tive sorte que os meus foram para um esporte completamente diferente do meu e que eu não tinha, né, nenhuma familiaridade. Mas mesmo assim é um exercício de controlar. Sim, de da gente... de não dar palpite, de não ficar dando palpite onde não é. E é algo impossível, tá percebendo, né? Assim, tipo, é mais forte do que a gente. A vontade é estar lá fazendo. Tanto é que a minha filha, aos 17 anos, ela falou, mãe, não quero mais esse negócio aqui, não. Isso aqui não é pra mim, não é minha vida. Porque tinha muito essa questão da comparação, né? Você vai ser igual a sua mãe, você vai... Né? Mas eu acho que não foi nem isso mesmo. Eu acho que ela viu que não era pra ela mesmo.
né? Assim, essa questão. Então, tá vendo como o ambiente não molda? Sim, né? Eu sim. fui atleta a minha vida inteira e minha filha, aos 17 anos, jogando vôlei de praia, já indo para as competições, com bolsa do estado. Na época, ela falou, mãe, isso aqui não é para mim. Eu quero estudar, quero fazer outra coisa. Só que ela adora exercício físico, né? Então, continua jogando, ela participa aí das competições, ela tem uma habilidade para o esporte, mas porque nasceu jogando, né? Sim. Eu joguei até o 6º mês de gravidez. Né? Então ela Já sabia pular antes de nascer. Ela já estava no contexto. Então a gente vai construindo isso, e é importante porque a gente não pode esquecer que nessa fase a gente também tem um papel principal com esses atletas, que é essa questão da construção da autoestima. Então, como é que a gente constrói isso? Imagina uma criança que perde, que treina e não chega. Como é que fica a autoestima dessa criança? Uma vez que a autoestima é exatamente essa percepção de si. Tá? E eu falo que nessa fase não é bacana a gente apostar tudo no esporte. Aí eu queria entrar Né? numa... Não Quer aposte fazer? tudo. A gente tem que ir já encaminhando, que eu preciso te liberar, né? E assim, a gente vê, o futebol, de novo, é um caso à parte, só que ele é um extremo nessa questão. O pai que joga bola, que assiste futebol todo dia, o filho de 8 anos está jogando bola, fala assim, não, esse é o próximo Neymar. E jogam todas as responsabilidades em cima dessa criança e vai competir 3, 4 competições por semana e faz tudo... E grita na beirada do campo e etc, etc. Trazendo para outros esportes, a natação para isso eu acho fantástico, porque é um ambiente completamente diferente do ginásio e do campo. Os pais são mais normais, eu acho que até porque o filho não escuta. Ele tá com a cabeça embaixo. De vez em quando a gente pergunta, vocês escutam mesmo que a gente tá gritando? Lá, que eu já Sofre, vi. não, a gente sofre um monte. Mas eles não vêm. Eles não escutam, né? Pessoal, vocês escutam? Não, ele não Mas você escuta sabe nada. que a maior parte comenta comigo que a primeira coisa que fazem quando termina a prova é olhar para os pais? Sim, não, isso é Né? Na busca busca de ver aprovação, né? sim, né? Então, ó, fica a dica, viu, pais? Eles podem não estar ouvindo vocês, mas quando eles saem na piscina, primeiro é Então, olhar o olhadinha, tempo. Primeiro é o tempo. Depois é a reação dos pais e do técnico. Vai melhorando, né? Agora eles já não estão olhando tanto pra gente, olham muito mais pro O técnico. técnico é pro tempo. Mas essa questão, assim, o que seria um caminho ou um conselho que você... para os pais de jovens atletas, né? Assim, o que a gente faz que está mais errado e o que a gente deveria fazer para não causar um trauma e para o esporte ser legal e não ser um problema dentro da construção desse adolescente. Eu acho que, no começo, eu acho que é olhar para ver o que é que o esporte significa para vocês, pais. Eu acho que é a primeira coisa. Por quê? Acho que a gente projeta muito. Sim. Dos filhos, né? Eu falo que nossos filhos são coitados, eles são as nossas projeções. Então, cuida um pouquinho com o sentido que você, pai, está dando em relação ao esporte. A outra coisa é observar o seu filho. Vê se ele está feliz com a atividade que ele está fazendo. Vê se ele está sentindo prazer. Esses dias até um técnico chegou para mim e falou assim, nossa, tá reclamando demais. E realmente, reclamando demais comigo, com o técnico, tal. Ele fala, não, você tem que dar um jeito dela parar de reclamar. E a questão acho que não é essa. Eu falei assim, tá, mas qual que é o motivo dela estar reclamando tanto? Exatamente. Então esse olhar da psicologia sobre o ser humano, acho que faz tudo. Faz a diferença. Por que está reclamando? Alguma coisa não está bacana. É olhar com calma, né? E essa conversa, eu acho que é importante. Conversa com o seu filho. Vê como é que ele está vendo o esporte. Eu tenho encontrado pais muito bacanas. Lembra que eu falei, né? Tinha a questão do pai. Lógico que a gente projeta, a gente quer que o filho seja campeão, é divertido, é gostoso e tal. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, qual é o sentido que a família está dando para o esporte? E tem pais que estão investindo muito nos filhos. É um investimento. Eu costumo brincar. Tá, mas se você soubesse que esse investimento não ia dar em nada, você continuaria investindo? Né, tirar esse peso de que... E é interessante porque às vezes os atletas me trazem isso. Tipo, Dirce, mas, nossa, é muito caro pro meu pai. O esporte que eu tô fazendo. Uma responsabilidade para ele também. A gente passa sem querer essa responsabilidade pro filho. Né? E isso é um peso quando essa criança entra na quadra, quando essa criança entra na piscina. Então eu falo que o diálogo, eu acho que é a melhor
a melhor forma de você entender como é que o seu filho está se relacionando com o esporte. E tem essa questão clara, que não são todos que vão chegar. Então, qual é o objetivo do esporte? Né? Você falou isso assim, tá, meus filhos participam de competições. Né? O que tem na competição que vai ser importante para o seu filho? É ele lidar com a frustração? Porque nós estamos numa geração que tem dificuldade de se frustrar. Exatamente. Né? Não sabe lidar com a frustração. Então, isso é importante. Aquele caso que eu falei da criança que saiu chorando, tal, nossa, mas ele juntou a família inteira em volta dele. Era o pai, não, filho, mas você está começando agora, calma, não é isso, não é aquilo. E eu só olhando assim, falei, gente, para que tanta luz em cima de uma... Pronto, a criança já conseguiu o que ela queria. Né? Então, assim, a atenção da mãe, do pai, dos irmãos, do tio, da padrinha que estava lá, né? Porque eu falo que competição de criança é um encontro de família. E essa participação é incrível. Mas, né, é o caso de que eu falei assim, olha, você perdeu. Perder é isso. Legal. Né? Não é legal, não é divertido, dói, mas pronto. E entra um pouquinho daquilo que você falou, né? A tristeza, ela vai acontecer. É justo que ele chore, que ele fique triste. Tá, mas pega lá, amanhã tem treino. Vamos pensar no amanhã? O que será que a gente vai poder melhorar para a próxima competição? Eu adoro competição por causa disso. A gente chega lá e fala assim, tá, o que aconteceu na competição? O que a gente pode melhorar? Né? O que é preciso melhorar para que a gente vá para a próxima melhor? Sim. Não quer dizer que a gente vai ganhar. Exato. Né? Então, essa questão da vitória e da derrota, eu acho que os pais precisam lidar melhor com isso, né? Para que vocês possam ajudar os filhos. Lembra, vocês são a referência para eles. Eu acho pensem legal. nisso, né? No comportamento de vocês em relação a eles. Porque, e também tem são 2 pontos, né? Assim, a natação eu acho legal que, assim, tem o relógio, por mais cruel que ele seja, ele é mais um parâmetro de evolução, além de ganhar e perder, né? Porque quando no esporte coletivo, a gente tem 3 acho ele tão resultados. cruel. Ele é cruel. Eu já fiz uma dinâmica com uma atleta da natação, onde a gente conversou com o relógio. Não, é cruel. É cruel, mas eu falo assim, Mas é teu do outro esporte. lado, eu falo assim, pô, mas eu melhorei 10% do que eu tava antes. É diferente do esporte coletivo, eu falo assim, a gente perdeu. Ou a gente empatou, ou a gente ganhou. Você tem essas 3 opções. Mas eu joguei bem. Antes eu fiz 20 pontos, mas dessa vez eu fiz 40 pontos. Mas isso é uma avaliação individual. Você fez 40 pontos porque, daqui a pouco a outra ponteira não estava indo bem, a bola caiu no tomate. É um Essa parâmetro coletividade. de comparação. Nem sempre ele é justo. Né? Sim. O relógio não. O relógio ele é cruel, mas ele é sempre justíssimo. justo. Ele é justíssimo. Inclusive, ele é perfeito, né? Tipo, é isso. Esse é um ponto. E a outra questão é assim, se frustrar, recomeçar e entender, né? Eu acho que o ponto-chave da psicologia do esporte realmente é entender o que aconteceu, né? Exato. Você, E vamos como é que eu entender, vou lidar com isso? né? O que eu vou... Tem uns atletas que têm muito essa questão do erro, né? Que eles ficam muito... tem uma quebra diante do erro, que aquilo fica muito pesado. Não é? Eu falo que tem o voleibol, por exemplo, você pode errar e pode consertar. Natação, atletismo, você não tem como voltar atrás e fazer diferente. Né? Então, assim, essas são aquelas diferenças do esporte, né, dos esportes, a especificidade de cada um. Então, quando você entra no esporte, você já precisa saber disso. Sim. Né? Então, o que o esporte vai te trazer, e para ver até tem um caso de estudo de personalidade que será que a gente escolhe o esporte pela personalidade, a gente permanece no esporte por causa da nossa personalidade? Porque uma pessoa, por exemplo, que não consegue lidar muito bem com a frustração e ela vai para a natação, como é que o sofrimento vai ser maior? Muito grande, Percebe? Atletas, por exemplo, que têm essa potência do tipo, querer fazer por si só, vão se dar muito melhor em esportes individuais do que no coletivo. Então, quando eu que trabalho com essa diferença, eu falo assim, por que você não vai jogar xadrez? Por que você não foi Porque você não é do coletivo, né? Porque no coletivo é um todo. Se você não, né? Se não lidar os outros, né? Você quiser aparecer mais do que todo mundo, não tem coletividade. Se não tem coletividade, não tem resultado. Até eu brinco, falo assim, podia fazer um processo seletivo, falo assim, nossa, mas isso também é construído, né? Então a gente tem essa dificuldade. Então, quando a gente se relaciona com o esporte, a gente precisa entender o que é esse esporte, o que é o contexto do esporte.
né? E tudo aquilo que ele vai trazer. Sim. Assim como quando você entra no emprego, né, você tem a questão de se adaptar Se à aquilo serve para você ou instituição. não. Né? Então, isso tudo é maleável, não precisa ser muito rígido. E conforme a gente vai perfeito. vendo isso, a gente vai se adaptando a isso. Então, a É. psicologia do esporte, ela é exatamente isso. Ela, então tá, vamos ver o que está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Vamos trabalhar? Vamos usar uma técnica? Vamos compreender? E você me tocou num ponto que eu achei que casa muito, que é a maleabilidade, né? É que nem você falou assim, pô, a gente tá colocando ali, a família tá investindo, tá todo mundo com expectativa, e tal, mas tem que, por outro lado, tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, porque, cara, às vezes não é isso que ele quer. Não é isso que é o ideal para ele, não é isso que é o ideal para aquela criança e tal. E eu, apesar de eu ter sido questionada em alguns momentos, de que alguns atletas chegaram até mim, e ali nos seus 17 anos, eles optaram por parar com a competição, em algum momento eu fui questionada em relação a isso. E eu falava assim, que delícia. Eu não estava nem aí. Eu falava assim, que delícia que a gente conseguiu com o trabalho, que esse adolescente falasse assim, cara, isso aqui tá muito sofrido para mim. Eu não dou conta. Olhando para esse lado, né, você pode falar assim, nossa, Dirce, mas Será que que não dá triste. conta mesmo? Né? Que Acho que triste. sempre fica a pergunta, será que ele não dá conta mesmo? Pronto, é sobre isso que a gente fala no esporte. Então, quando você me traz essa questão, me veio muito esses exemplos. A criança, o adolescente, ele estava sofrendo muito com aquela rotina, com a frustração pelo resultado. Então, às vezes, quando a gente entra nesse processo que ele decide não mais seguir em alto rendimento ou ir para o alto rendimento, porque até a fase de especialização a gente ainda não considera, que depois ali dos seus 18, que eu falo que aí é funil. Aí você decide pelo esporte, é ali que a coisa começa. Cada 1000 sobra um, é lá. E pronto, é sobre isso. Então, será que ele faltou coragem de enfrentamento? Ou será que ele pesou o sofrimento e aí é mais saudável que ele fique só no esporte social do que no esporte de competição? Né? E nessa hora, muita frustração. É um processo muito dolorido, quando ele chega e fala assim, não quero mais competir. Mas aqui dentro é um alívio tão grande para esses atletas, porque o esporte estava causando tanto sofrimento É uma que ele angústia, estava né? indo, não sabia nem por quê. Então eu fico perdeu o muito sentido, feliz. né? Chega uma hora que perde Por isso perdeu o esse sentido. cuidado. É por isso que eu falo que o que vai determinar, não sei nem se eu posso usar essa palavra determinar, mas o que vai direcionar é essa capacidade de lidar com todas essas variáveis que o esporte vai te apresentar. E quanto mais cedo ele souber disso e aprender a lidar com isso, melhor são as chances dele continuar. Principalmente nos outros esportes. No futebol tem uma especificidade, sabe, Flávio? Que é a questão da mudança de vida através da questão financeira. Ali tem sofrimento. Por isso que, vou citar de novo a Lei Pelé, todos os clubes formadores, eles precisam, está na lei, a presença de um assistente social e de um psicólogo nas categorias de base. Porque ali tem questões ali que são muito difíceis. Porque a muito expectativa difíceis de lidar. financeira é brutal, altíssima. né? Nos outros esportes isso já não aparece tanto, porque a gente já sabe a realidade. Não paga, né? Não paga bem, né? então... Né? Então a gente... E por isso que eu falo, não aposte tudo. Não pode, né? Né? Principalmente nessa fase. Então, assim... E aí entra na questão da exigência do treinamento. Porque o que eu tenho percebido é que, por exemplo, na minha época, a gente treinava, tudo, mas a exigência era menor. A gente tinha menos atividades A também. gente tinha menos competições, era uma coisa mais tranquila. Hoje não. Hoje você está eu falo mais do petisca, né? Sim, que é sim. a fase que começa brasileiro, Sim, que tem é. a questão tal. O quanto isso já está acelerando. Não, eu e, vejo- né? eu E a vejo questão a de treinamento, a e agenda- dobra, treinamento e dobra. Gente, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um adolescente. Né? Porque o adolescente vai para a escola. Sim. Né? Das 7 até o meio-dia, 1 hora, quando época de tem aula à vestibular. tarde. E tem as atividades da tarde. Então, como é que gerencia esse cansaço no adolescente? Então, a minha preocupação hoje, eu tenho falado bastante, estudado alguma coisa desse tipo, que é a questão da saúde mental desses atletas. Sim. Que eu já estou chamando de atletas. Não, a gente tem Porque a muito de atleta. rotina é de atleta. Junta isso, a questão do estudo, as aulas de inglês, a fisioterapia, o aprendizado de um instrumento musical e não sei mais o quê.
Aí tem né? mais, A assim, catequese tem todo, né, toda essa parte. e o tempo de lazer vai ficando muito curto. Não tem. Né? Daí, Os assim, adolescentes não estão tendo. não tem, né? A gente, na minha época, que eu treinava, ia pra escola de manhã, aí eu trabalhava das 9h30 às 4 e pouquinho, treinava até às 6 e pouquinho, só que daí eu ia pra casa. Tipo, ou ia pro clube, Isso. tinha amigo na rua, não tinha celular, não tinha... Não tinha. Então, Tem essa assim, também, né? Então, não tinha um... Eu vejo o Benício e a Helena já tão sobrecarregados de atividades. que é uma exigência social, você está Social, percebendo, né? e Do assim- tipo, a gente está preparando os filhos, eu ouço muito isso, né? Estou preparando os filhos para o futuro. Mas o sofrimento, a falta de tempo é no agora. É, Né? você E falou o ali no cuidado começo, desse estresse que a gente está Proporcionando, né? proporcionando a esses. você falou Pré-atletas. quanto antes souberem o caminho todo, você falou, né? Quanto antes você entender qual que é o caminho, quais são a realidade do esporte, melhor, né? Eu achei isso muito bom, porque tem que saber que, cara, ali na frente vai ter uma quebra. Sim. E Em aí algum não é momento. longe, não é longe, é perto. Tá falando de... O Benício tá com 13, a gente tá falando de mais 4 anos aí. Né? De 17, 4 anos de esporte, que é mais tranquilo, mas ali vai ter uma quebra. Ali ele vai ter que decidir para que lado ele vai. Até ali ele vai competindo, vai brincando, vai se divertindo, mas todos eles vão passar por esse momento de decisão, né? Sim. Então Por isso essa entender bem- diferenciação, né? Esse cuidado que a gente precisa ter até essa fase de especialização, porque ela casa com muitas coisas importantes. Uma delas é essa escolha, né? Porque chega ali hoje em Maringá, né? Os 15 anos do ensino médio, tem a questão do vestibular já batendo na porta. Né? Então, esse cuidado, e isso está causando mais sofrimento. Inclusive, alguns casos de ansiedade, inclusive alguns casos de depressão, nessa fase. De atletas com transtornos, já desenvolvendo transtornos de ansiedade, porque tem tanta coisa para fazer que não dou conta. E tem que Né? fazer tudo muito bem, né? E você tem a questão da perfeição. Então, o esporte entra um pouquinho nisso e potencializa essa realidade. Porque o esporte é o quê? Perfeição. Competição, Não tem é? que tá bom, Se você tem é que tá perfeito, certo. você ganha. E Então, em casa eu tenho exemplo também, que assim, o Benício começou o ano mudando de escola e saindo do petismo pro infantil, né? tem essas fases de transição no esporte também. Aí, eu falei assim, aí chegou no primeiro mês ele tava estourado já. Já falou assim, cara, não aguento mais, é muita aula, é muita coisa, eu não consigo ir pra escola direito, não consigo ir pro treino direito. Daí a Maria chegou e falou assim, mas vamos tirar um pouco da expectativa dele? Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, o dia que dá pra você ir na aula, você vai na aula, o dia que você tiver que matar um treino pra ir na aula, você vai matar o treino, e leva da melhor Mais forma leve. possível que der. E, cara, aí foi um barato, assim, ele melhorou, os tempos dele melhoraram, também tem questão de treinamento, etc, etc. Mas as notas dele na escola melhoraram muito. E daí, Olha a aí, assim, importância eu, de Maria- vocês, percebe, né? Daí eu e a Porque Maria por si olhou um só, pro outro e falou assim, "Mano, a gente não fez nada, a gente só tirou o pé." E isso é muito importante, isso que você falou. Não é? Porque como eles não têm essa autoridade ainda sobre si, né? Isso ele depende muito da confirmação dos pais, é muito importante, por isso que eu falei, né? Converse com o seu filho. Se de repente ele está muito agressivo, se de repente, né, tem casos que falam assim, mas tá um inferno na minha casa, desculpa a palavra, gente. Mas assim, né, você conversa, o que está acontecendo? Porque tem necessidade ali que não está sendo atendida. Né? E por si só, eles não têm essa capacidade e até mesmo essa potência, eu chamo de potência, né? De chegar e conversar. Não estou gostando não. disso. Não estou conseguindo fazer isso. Então, fiquem atentos. Né? Isso depende muito de vocês, mais do que da própria criança, do que do próprio adolescente. Né? Fiquem atentos a esses comportamentos. Tenha uma conversa bacana, de abertura. O que está acontecendo? Porque eu sei que lá no meu, né, quando eu atendo eles, porque eu começo o atendimento na clínica, até mesmo para conhecer, para ser um ambiente mais controlado, ali eles se abrem muito em relação a isso. Sim. Então, assim, uma experiência que eu estou compartilhando com vocês daquilo que aparece lá no meu consultório, tá? É claro que o psicólogo do esporte está ali, tem que estar no sol, né? Tem que estar na piscina, tem que estar na quadra, tem que estar lá. Esse é Tem que ver o fato, que né? tá A gente acontecendo, observa né? o comportamento. Mas são situações que têm chegado, né? E aí, lembra, por isso que eu sou psicóloga clínica e sou psicóloga do esporte. Porque tem um ser
humano ali em construção. Então, Perfeito. esse cuidado nessa fase, que é uma fase que eu amo, que eu gosto de trabalhar, a gente nem falou muito de alto rendimento, mas assim, é aqui que a gente está construindo o atleta. É porque De eu falo assim, rendimento. é onde está a construção, o resto é Por consequência. isso que a gente chama base, Né? né? A E gente que, está em né, formação. E isso é um problema na educação física desde sempre. Né? Desde quando eu fui atleta até quando eu fui estudante, profissional, etc. O trabalho de base, ele nunca é bem feito no Brasil. Né? Então, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. E quando eu falo, eu já dei cursos, né, da CBB, sempre tem uns cursos de formação de técnico, né? E aí a minha fala é essa importância do olhar para esse ser humano, né? E qual é o intuito do esporte nessa fase? Então, eu sinto que às vezes a gente dá uma atropelada Ah, e muito. precisa dar um... E tá tudo bem, a gente atropela, mas espera lá, vamos dar um passinho para trás, vamos Né, olhar o que está porque- acontecendo, né? Até na questão motora mesmo, né? Da formação motora desse atleta, sabe? Ele é especializado muito cedo. Ele não gente- tem um leque motor suficiente para depois chegar na hora de, eu preciso mudar meu gesto técnico. Né? Que isso é uma coisa que é dificílima. Acho que seria melhor, mais fácil construir do que... Pô, do que modificar, né? chegou lá com 16 anos, tem que mudar gesto técnico, ferrou, porque ele não tem. Primeiro que ele foi especializado muito cedo, ele não tem repertório motor para escutar E executar. e executar. Então, Isso acontece muito. muito. Né? Então você entende, né, a dificuldade que é a gente ter essa formação de atletas para que né, essa formação de pessoas para que a gente vá direcionando para a questão do esporte de alto rendimento. E hoje é uma dificuldade. E o né? esporte de Nós, alto rendimento também, ele que seleciona, né? Também. e se você não tiver muitos na base, lembra? Sim, Né? peneira. Ele seleciona porque né, a gente tem uma base ali que tem aqui a formação, tem tudo isso, e quem vai chegar? Então não são todos, né? Tanto é que o ápice aqui ele é bem mais estreito do que a base. Sim. Né? Por isso que E políticas precisa de uma base públicas, grande, né? por isso que essa política pública do esporte, né? Então a psicologia ela tá olhando para tudo isso. A gente sempre confundem a questão, quando a gente fala da psicologia do esporte, com a questão da alta performance. E a gente é muito mais. A Sim, psicologia do esporte sim. ela está muito mais preocupada com outros aspectos da área do esporte. Claro, a gente não pode esquecer que nos contratam, né? É o Para primeiro desempenho, né? para a questão do desempenho. Então, sim, a gente tem toda essa parte de trabalho. Mas a gente precisa olhar para o social, a gente precisa olhar para essa base de formação, de como é que as coisas estão se estruturando, né? E o que é que está sendo produzido. Produzido, né? E da forma como isso está acontecendo. Né? Porque é aqui que a gente está fazendo toda uma base para que o esporte continue. A gente está tendo problemas sérios no vôlei feminino, por exemplo, na formação. Né? Porque por falta de investimento, por falta de atleta, por essa seletividade, né? Então a gente já está tendo problemas de formação para atletas futuros. Então vai ter uma geração que se aposenta E e não vai tem deixar a ninguém pra seleção entrar. brasileira agora no ciclo olímpico. E aí? Cadê a nova geração que está vindo? E eu tenho outra preocupação que, assim, a concorrência hoje em dia do esporte é muito grande, né? O celular, o videogame, Ah, sim, sem a dúvida. paciência, né? Os pais sem tempo, as crianças sem paciência. Então, né, eu falo que as famílias que ainda vão para o esporte, ainda direcionam os filhos do esporte, ainda têm uma consciência maior do que é uma vida mais saudável, vamos dizer assim. Sim. E essa E próxima isso geração a gente já não sabe. Já não sabe. Então, assim, eu trabalhei com handball aqui em Maringá também, a gente tinha uma base nos eventos que a gente fazia de iniciação, 700 crianças no mesmo dia jogando. Várias escolinhas, vários polos de handball acontecendo nas escolas. E isso a gente percebe isso diminuindo Diminuindo. em todos os esportes. É difícil competir, né? E a nossa pirâmide está cada vez mais estreita. Né? Então Então, se a gente não cuidar desse processo, a gente acaba perdendo. Tá? E não acontecer. Tem atletas que vão, tem atletas que vão, que vão até determinado momento, que tem, eu acho que precisa ter essa questão do prazer, do divertimento. O esporte precisa ser mais do que competição. Sim, sim. Apesar da competição ensinar muita coisa, ótimo, ensina. Mas o esporte ensina mais. E assim, né? O esporte ensina mais. E que nem você falou, né? É se preparar e entender que tem um ponto de corte ali na frente. Sim. Eu achei isso um resumo muito
muito claro. E o que eu achei mais interessante é assim, esse até o ponto de corte vale muito a pena. Vale. Mesmo que nem se fosse, mas qual que é a tua expectativa? Assim, não sei, porque o interessante é o caminho até o ponto de corte. A questão não é o resultado, é a caminhada. É a caminhada. Essa é uma frase clássica que eu gosto muito. Tem até um filme chamado Poder Além da Vida. Na verdade, é a tradução em português, que chama Grateful É com o Warriors. Robin Williams? Não é, não. E ele lá é um filme muito bacana, vocês podem assistir assim com a família, que conta um pouquinho dessa história, sabe, de um atleta norte-americano, mas é uma ficção, tá? Que ele se machuca. A gente nem fala um pouquinho das lesões, né? Ele estava na pré-temporada para a Olimpíada e tal, e ele se machuca, ele tem uma lesão muito forte no joelho. E o quanto ele se revolta com isso, de perder essa competição, de não poder ser aquele atleta, ele não sabe se ele vai voltar ou se não. E aí, né, vem então uma pessoa e começa a falar sobre essas coisas do esporte, né, de como é que ele está percebendo aquilo, por que que ele tem tantos pensamentos ruins, por que que ele está tão frustrado, né, e tem toda uma transformação de como é que a gente olha, como é que ele, no caso, olha o que aconteceu com ele. E aí há todo um processo de transformação, né, de percepção, de autopercepção e de autoconhecimento, que isso é muito importante. Que é o que eu faço nessa base quando eu trabalho com atleta jovem. Perguntar, quem é você aqui nesse meio? O que você está querendo? Onde é que está vindo isso? Eu tenho que ganhar. Quem foi que falou? Por quê? Quem foi que disse? Como é que é ser atleta? E atletas muito expressionados com a questão de seleção brasileira, de campeonato brasileiro. E isso vira um peso muito grande. Do tipo, nossa, até eu brinquei. Falei assim, se eu não tivesse seleção brasileira, como é que ia ser a sua relação com o esporte? Então, assim, o pensamento está ficando diferente, né? Pelas condições que eles estão inseridos e pelo contexto do esporte, pelo acesso que eles estão tendo. E isso está virando um peso muito grande. Não deveria. Não deveria ter, Né? assim, mais... Então, você tem que ir para o esporte, assim, vai treinar, vai se divertir, vai tentar melhorar. Nossa, hoje eu aprendi a sacar por cima, hoje eu aprendi nada tal, hoje eu melhorei meu tempo. Porque é isso que vai te manter no esporte para você ser um atleta, vir a ser. Mas fica a dica do filme, tá? Vocês vão gostar. Vamos ver. E a presentificação, né? Porque o objetivo tá sempre muito lá na frente dele, né? A seleção, isso, aquilo, tá tudo lá na frente. Tá, mas você foi treinar hoje? Você foi treinar mesmo? Você tava lá treinando? Na hora que você foi comer, você tava ali presente, comendo, vendo o que você tava vendo? Ou você tava o tempo inteiro longe, né? Que é a questão da atenção plena, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante com o atleta. Então, a gente tem algumas coisas dentro do esporte, né? Que é trabalhar essa questão diagnosticado, né? Digamos assim, porque quando você atende um atleta, qual é a demanda que chega? Eu preciso ouvir esse atleta. Então, eu sou muito ansioso, eu não consigo competir, não estou conseguindo fazer isso, então, vamos lá. Vamos se autoconhecer, vamos se auto-perceber. Como é que você está nos treinos, né? Você está treinando com a cabeça da prova que você vai ter no dia seguinte, da escola? Você está treinando já pensando... Já um caso que ele chegava na sessão e ele falava assim, onde é que você está, menino? Ele falava, não, eu tenho uma prova agora à noite. Eu falei, opa, então esse negócio aqui não está funcionando, não. Volta, né? filha. Então a gente começa a aplicar as técnicas de respiração, de atenção plena, com atletas um pouco mais velhos, assim, posto de 18, bom, né? Já dá para você começar a introduzir essas técnicas de mentalização, de visualização, de técnicas de atenção plena. Hoje, por exemplo, eu tenho um grupo que eu estou trabalhando, a gente já passou por todo um processo, eu trabalho com eles desde os 15, isso é muito bacana. Então hoje eles estão no sub-21, e é muito lindo isso, quando eu vejo assim, ai meu Deus, como é gostoso olhar isso e ver que eles estão permanecendo no esporte de uma forma muito mais tranquila. Parou aquela história de que eu tenho que ser campeão, eu tenho que ganhar o sub-19. Não, pera, você tem uma... Né, Vou competir. Você vai competir. E assim, alguns esportes são bons por causa disso. Você termina uma competição hoje, daqui 2 semanas você tem outra. Então fica mais fácil você lidar com a frustração. Então hoje a gente faz muito esse trabalho de mindfulness, que é exatamente... estar no momento presente. Né? E é tão difícil, né? Porque a gente e vai dá para sempre fazer pra para frente. adolescente também, tá? A gente faz uma psicoeducação primeiro, por isso que eu falo, eu gosto de trabalhar um pouquinho mais velho, porque daí tem mais essa questão da Já tá autonomia. mais né? maduro, já se conhece um pouquinho mais, já sabe porquês, os paraquês e tal, né? Fica mais fácil trabalhar o mindfulness. Mas assim, né? É fantástico, porque eu vejo como uma baita evolução no esporte, né? Assim, Sim.
gente pega a nossa experiência que a gente teve e conversando contigo, vendo todas as ferramentas que esses novos atletas têm à disposição, né? Entre aspas, né? Porque assim, depende de fatores financeiros, socioeconômicos também, mas existe a possibilidade, né? Antigamente a gente quase não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então dá para você manejar. Não Dá quer pra dizer manejar. que você não vai entrar Garantir nervoso, resultado. que você não vai dormir, vai ter uma noite pré-competição que você não vai dormir. Então a gente vai desconstruindo isso, né? De que o atleta precisa ter um sono, sim. Mas tá bom, e se na noite da competição ele não conseguir dormir? Acontece? Ele não vai conseguir performar? Vai. Se ele tiver a crença de que se ele não dormir à noite ele não performa, ele não vai. É porque Entende? assim, Ou se de repente, né, ok, a gente estaria falando da nutrição, e se de repente, sei lá, se ele comia esfirra um dia antes da competição, nossa, quebrei a dieta, não vai ter resultado. Né? A gente começa a ter esse link. Não, pera lá, a sua performance tem um é a caso sua muito legal performance. quando eu fiz a especialização em fisiologia. O professor falou que um ciclista italiano, ele não tomava Gatorade, tomava Coca. O ciclismo tem uma cultura Daí eu viu, falei assim, de um cara, pouquinho O diferenciada. cara toma uma Coca-Cola. Então a gente fala, pô, mas pá, velho, eu tomo uma Coca-Cola. Eu falei, não, daí o professor falou assim, cara, tem açúcar, que ele precisa, tem um golinho de cafeína, só que por outro lado, tem o prazer desse cara que tá em cima da bicicleta há horas, um esforço tremendo, frequência cardíaca em 150 a horas. Uma coquinha gelada pra ele vai fazer mal? Não, ele vai fazer super bem. Não. Ele tá dentro da cultura dele, ele tomava uma coquinha dele, cara. E provavelmente ele teve boas performances Sim. vinculadas ao uso da Coca-Cola. Daí eu falei assim, não, é É a a questão Coca-Cola. das crenças, né? Eu lembro que eu tinha um patuazinho assim que eu ganhei da minha mãe quando eu saí de casa e tal, e eu só jogava com aquele objeto, né? Que atleta tem muito disso, Sim, né? não, Das é crenças e da tal. sorte. Vai fazer diferença, gente? Fisicamente não. Mas Mentalmente faz. vai. Mentalmente vai fazer toda a diferença. Então, assim, né, essa quebra da rotina, alguma coisa nesse sentido, também é algo que a gente trabalha com o atleta. Vamos quebrar um pouquinho essa crença? Houve um caso, eu sei que a gente tá, né? Eu falei para você controlar o tempo, porque senão eu vou embora. Mas teve um caso muito clássico disso com a que faz salto com vara, a Fabiana Müller. Sim. Ela foi para a Olimpíada e ela saltava com uma vara. E lá na Olimpíada, o atleta não transporta o próprio instrumento, né? O próprio aparelho. É a comissão que transporta. E eu não sei o que aconteceu, a vara de perderam. salto dela. Você lembra dessa história? Ela se desequilibrou totalmente emocionalmente. Então, assim, ele teve um desequilíbrio emocional na hora da competição extremo. O que pode, não sei, não, né, não é um caso de avaliar isso agora, mas que pode ter influenciado no rendimento dela naquela hora, naquele momento. Sim, Então, até isso, a gente trabalha com o atleta. A O gente faz a inesperado, né? rotina, a gente tem uma rotina, a rotina traz segurança para o atleta, mas quando quebra essa rotina, se restabeleça esse equilíbrio. Não é porque é você, não é o seu instrumento. Exato, né? Não é o que você deixou Meu de tênis, dormir o meu. ou o que você treinou naquela semana, porque o atleta brinca muito, né? Tipo, competição com treinamento bom durante a semana. Então, perceba quantas variáveis a gente está envolvido dentro da psicologia do esporte e do ser humano, né? E da sua relação com o esporte, que é muito único. Então, se eu for trabalhar com você, provavelmente as suas demandas, Diferentes, totalmente né? E diferentes a de forma todo como mundo. você lida com elas é diferente. Então, a psicologia do esporte ela é linda. Por isso que eu até brinquei, eu falei assim, olha aqui, gente, é muito material, né? E tem muito estudo novo chegando e o tempo todo a gente tem que estar se atualizando com aquilo que está acontecendo, com aquilo que o esporte apresenta, o contexto esportivo apresenta e as pessoas que praticam as atividades, os exercícios, enfim, estão se relacionando com ele. Então, esse eu acho que é o grande lance do momento, né? Olhar para tudo isso. A gente precisa olhar para tudo. E, né, que bom que tem profissionais como você, né? Vou me colocar também como eu, que a gente consegue já olhar de uma forma mais global. Porque, assim, você entende que a tua parte é extremamente importante e junto com outro, Sem fazendo e tratando a pessoa. Cada um é um universo, né? Cada pessoa, o indivíduo, ele é muito complexo e a gente tem que conseguir ver além da nossa especialidade para falar assim,
cara, teu problema não tá na alimentação não, filho, teu problema tá Tá em outro tá em lugar outro ali. lugar. Conversa com outra pessoa ali, que daí a gente E como conversa tudo junto. isso tá muito interligado. Sim, o papel da família, né? Que nem você falou também, tem tido encontrado pais mais legais. Eu acho que isso também é um fator determinante, porque há uma consciência mais familiar da construção Sim. do que tinha antigamente, né? Meu pai assistiu um jogo, eu joguei 20 anos. Meu pai Você foi em foi- um. Ele falou, sabe, mas você ficou no banco? Tipo, Sim, não a vou minha perder meu mãe, tempo acho que aqui. isso, ela foi em um também, foi muito. Né? Então eu passei, era outra parte. Você não serve pra isso, você tá indo aí porque você vai estudar, entendeu? Sim, Né? Então, essa participação, essas mudanças de conceitos, eu acho que só são benéficas, só. sim. E esse cuidado, né, que a gente precisa ter também, que quando a gente tem muito conhecimento sobre, a gente acaba também colocando muito mais pressão, né? Esse é eu o achei, equilíbrio, né? Esse Esse equilíbrio, ele é importante. achei- Porque achei- quanto mais importante... Por exemplo, a minha mãe não conhecia nada de esporte. Ela nunca falou nada pra mim. Se eu tava jogando bem, se eu tava mal, se eu perdia, ganhava, pra ela não entendi. fazia maior diferença, né? Hoje não. Por isso que eu falo que quando o pai é atleta ou tem alguém na família que foi, tem essa referência e aí a gente acaba ultrapassando em alguns momentos. Daí eu converso com o pai e falo assim, não, mas ele tá lá para se divertir. Eu falei, que bom, pai, muito bem. Daí eu vou assistir o jogo da criança. O pai fica assim, vai pra frente, vai pra trás. A criança não sabe se escuta o técnico, se escuta o pai. Aí eu sou muito assim, né? Eu falei, vou sentar do lado do pai. Aí eu falei, então, né, pai, lembra que você falou comigo, né? Que Não, quem tá se divertindo é ele, eu não. Então, lembra que eu falo assim, não, tá tudo. Aí ele fala assim, né, Diz, eu falei uma coisa, estou fazendo outra, né? Eu falei, que bom que você percebeu. Percebe. Porque eu acho que isso faz parte também, né? Eu falo que eu que trabalho com adolescente, com criança, não é só a criança, né? Eu tô ali com os pais também. Eu acho muito interessante que os pais chegam e falam assim, Diz, se tiver alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar, você me fala. Eu, tá bom. Daí eu vou lá e converso. Falou, pai, então que tal, né? Se a gente... E aí eu... Olha, pai, e a criança que a gente conversou? Cadê, né? Então, pai, vocês são maravilhosos, tá? Eu tô conversando aqui, são coisas mesmo que a gente, né, não faz parte do entendimento completo, né? E a gente fica tá aprendendo a ser tranquilo, pai vocês também. são maravilhosos, né? Então, assim, são pequenas dicas que a gente está conversando Sim, aqui sim. que podem ajudar, né? A gente faz isso mesmo porque o nosso objetivo, que a gente que trabalha com atleta, é o bem-estar do atleta. No final das Né? contas, a gente quer que ele o saia bem-estar. bem. É o bem-estar, que ele se divirta, que ele possa competir, que ele fique feliz com o primeiro, mas que ele fique feliz com o terceiro, com o quinto, Que ele com o desempenhe bem, né? Sai feliz com o desempenho. Eu né? acho que Então- o grande diferencial pra mim que eu vejo nos meus filhos cara, você fez o melhor que dava pra fazer? Fiz. Melhorou o que você queria melhorar? Melhorei. Falei, cara, Pronto, é ganhamos. sobre isso. Ganhamos. Né? Olha, e apontar esse desenvolvimento. Olha como você está lidando melhor com a Sim, derrota. sim. Olha como dessa vez, né, você não saiu desesperado da piscina. Tristeza faz parte, né? A gente precisa acolher. A criança vai sair triste. Então não adianta sair do torneio, perdeu, ele achou que jogou mal. Não adianta você querer tirar ele daquela tristeza. Não, tem que entender Né? que, né? E é isso mesmo, né? Você não quer mais isso, vai ter que melhorar o que você tem que melhorar. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Mas Isso depois. tentou melhorar. Então, assim, uma dica bacana para os pais. Saiu do torneio, vamos falar sobre outra coisa? Ou deixa a criança quietinha, né? Porque a gente quer tirar a criança da tristeza, a gente quer dar sorvete, a gente quer isso. Não, Não é um dá momento... sorvete, tá? Não dá sorvete. Desculpa. Né? Eu tinha a questão do tênis, era engraçado. Isso, porque as crianças meio fugiam para comer um churros e elas fugiam assim, o técnico pegava. Eles só ficavam assim, até elas me dizem, pegar pegou. comendo os churros lá. Eu falei, isso aí é com ele. Mas do sorvete é assim, a gente nunca tenta não associar Recompensa, né? a comida, porque ótimo, muito obrigada. Isso, é sobre isso, porque a gente quer tirar a tristeza, né? Dá um sofrimento enquanto pai aqui dentro, a gente vê a criança sofrendo por aquilo. Fala, deixa ficar um pouquinho, né? Deixa ela lá no mundinho dela. Fala assim, olha, eu entendo essa sua tristeza. E realmente você está triste por algum motivo. Né? Isso que você está sentindo é tristeza. Tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, né? A gente está educando, ó. E ponto. E o bom do esporte é que não mata, né? É uma tristeza, um desafio controlado. Exatamente. Não é uma coisa, né?
Então, por isso que eu falo, eu falo que a tristeza está te dizendo alguma coisa. Eu personifico muitas emoções com os meus atletas. O que a tristeza está te dizendo? Se ela fosse sua amiga, se ela fosse uma colega, o que ela está te dizendo? Que legal. A frustração, né? É a questão da psicoeducação emocional. Né? Então, o que ela está te dizendo? Vamos colocar ela aqui como objeto? Vamos dar uma cor para ela? Vamos dar isso? Né? Vamos dar uma forma? E a criança entra em contato com aquilo. Tá, o que veio antes disso? O que você acha que ela apareceu? Ah, porque eu joguei mal. Ah, beleza. Percebe? Uhum. O que quer dizer jogar mal? Como que você se sentiu? Ah, não fiz o que no treino era que eu faço no treino. Ah, o que aconteceu então na competição? Porque no treino você faz. Consegue. Então isso aí tá dentro de você. Isso é seu, você consegue fazer. Então o que tá acontecendo? Percebe? E aí a gente vai abrindo o leque de trabalho. Que legal. Dirce, vamos Ah, encerrar, bom, né? Por favor, teu recado final, como que a gente te encontra também, redes sociais, telefone, e o recado final aí, principalmente pros pais, né, que eu acho que é o... Não, a gente falou tanto, né? Dos pais. Bom, gente, eu sou aqui de Maringá, né? Inclusive eu sou sua vizinha, Que legal. né? Eu atendo aqui atrás, no Maurílio de Oliveira. Eu já estou, né? São 10 anos de formada em psicologia, praticamente 8 anos trabalhando com a psicologia do esporte, é uma área que me encanta. Então, eu estou lá no Insta, Dirce Ferraresso Psico. Eu vou colocar depois. Coloca lá. Gosto muito dessa área, então, se vocês tiverem alguma pergunta, me coloca à disposição, entra lá, faz perguntinha. Estava falando até para o Flávio que eu não sou muito da rede social, mas eu vou Tô melhorando. eu vou me disciplinar melhor em relação a isso, mas vocês me encontram. Eu trabalho com alguns atletas da fábrica, hoje eu sou psicóloga da Associação Maringaense de Vôlei de Praia, trabalho com atletas de tênis, de natação, de taekwondo, de ciclismo. Então, assim, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato comigo. Acho que a rede social, o Instagram, acho que é a rede mais fácil, né? Pra gente deixar. E quanto... o esporte, ele faz tanta parte da minha vida, é um universo tão lindo, desde quando você saiba lidar com ele. Entender quais são as cobranças. Que existe um processo de construção, né? Que a gente precisa de uma certa maturidade para conquistar isso. Então, vamos ter um pouquinho mais de calma nesse processo, né? Não vamos tentar acelerar tanto. E acho que isso depende muito mais da equipe que trabalha, né? Tem a ver com os pais do que propriamente com essa criança que entra hoje no esporte ou esse adolescente que está no esporte. Então, a gente é uma rede de apoio e de suporte nessa construção desse possível atleta, mas sempre na construção desse ser humano. Que legal. Então, eu gosto muito desse olhar do esporte na construção de valores humanos. Eu acho que essa acho que é a grande escola do esporte. Eu concordo 100%. Então, acho que é isso. Obrigado, Muito Dirce. obrigada. Foi um Obrigado prazer demais. falar aqui com vocês. Me convide mais. Não, com certeza. Com A certeza. gente não tem falou muito metade assunto. do assunto, não, tô brincando. Mas os convidados Mas anteriores também a gente sempre faz. A primeira vez que o convidado vem, um apanhado mais geral. E os próximos convites a gente vai afunilando um pouquinho Espero mais. ter contribuído, né? Mas Tem muitos muito. assuntos aí que a gente talvez não tenha comentado, né? Que vocês ficaram aí pensando, nossa, mas podia ter falado um pouquinho sobre isso e tal. Manda ali pro Flávio, né? Manda pergunta, manda pra mim, que eu vou estar disposta aí com vocês, tá bom? Uma resposta. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer, saber que você foi de Porã. Isso foi incrível. Você tem amigos lá, né? O Wesley, isso tem é pessoal lá. Pra você ver, né? Eu comecei numa cidadezinha pequena que não tinha nada com o esporte e olha onde eu cheguei. Então, eu olho pra trajetória, foi uma trajetória muito bacana, assim, né? Eu falo Muito legal. A tua história é muito boa demais. Muito bom de ouvir também. Mas se a gente for ver, também não são muitos, né? Então, tem esse cuidado que eu falo, né? Tipo, eu tive oportunidades, eu estava no lugar certo, na hora certa, então as coisas foram acontecendo comigo. As coisas foram acontecendo e eu fui me permitindo vivenciá-las. Né? E ser atleta também é abrir mão de outras coisas. Tá? Então, esse é um que a gente precisa conversar bem depois. Você tem muito não na história. A gente vai abrindo mão de muitas coisas e isso vai nos formando também. Tá? Foi um prazer. Show de bola. Obrigado. Pessoal, um abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.